Segunda-feira, 11 de novembro de 2024. A Federação Brasileira de Bancos estima que o Pix deverá crescer quase 60% neste ano em relação a 2023. A projeção aponta uma movimentação de mais de 27 trilhões de reais e um aumento maior que 50% no número de transações na ferramenta de pagamento instantâneo. Os resultados alcançados pelo Pix em 2024 até o fim de setembro já ultrapassaram as estatísticas alcançadas em todo o ano de 2023. A Polícia Penal do Rio de Janeiro vai investigar se o assassino confesso da advogada Anica Erdi usou um celular na cadeia. A quebra do sigilo telefônico da filha de Lourival Fadiga revelou conversas entre os dois quando o técnico de informática já estava preso. 2 aparelhos foram utilizados nas trocas de mensagens. No diálogo, Lourival alerta Maria Luísa sobre um rastreador que poderia incriminá-lo na morte da advogada. Os casos de coqueluche dispararam quase 1000% no Brasil. Em 2024, o país soma quase 3 mil infectados e 12 mortes pela doença. Desde 2020, não havia registros de vítimas. A capital paulista contabiliza quase 500 diagnósticos. O surto da doença é global. Autoridades e especialistas alertam para a necessidade de vacinação. A coqueluche é uma doença infecciosa que afeta as vias respiratórias e provoca tosse seca e falta de ar. A Anistia Internacional pediu que a FIFA não confirme a Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034, a menos que o país revise leis e demonstre respeito pelos direitos humanos. A manifestação da entidade afirma que torcedores vão enfrentar discriminação, moradores serão despejados à força e trabalhadores migrantes enfrentarão exploração com risco de morte. A programação da FIFA prevê que as sedes dos próximos mundiais serão anunciadas oficialmente em dezembro. No horário de Brasília, 6h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, muito boa noite, 6h04, dia 11 de novembro de 2024. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Momentos finais e decisivos da Série B. Chegamos à 36ª rodada e a Ponte, em situação complicada, tem a chance de sair da zona de rebaixamento nesta noite e viaja até Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no Estádio Oba. Duelo que começa às 6h30 da noite. Esse é o jogo que você acompanha aqui com a gente pelos 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações desses momentos derradeiros de Série B. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Vila Nova,
6 horas 5 minutos, a Ponte tem que ganhar hoje para sair da zona de rebaixamento e ficar um pouco mais aliviada nessas 2 últimas rodadas. Claro, contando o jogo de hoje, são mais 3 rodadas, mas a Ponte já vislumbrando uma saída da zona de rebaixamento. Pedindo a sua participação aqui pelo 19991869070, mande sua mensagem, fale o que você acha da situação da Ponte e também dos times de Campinas aqui também pelo 19991869070, ou se preferir, participe pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Acionando Antônio Lupe, o repórter desse jogo de mais tarde, daqui a pouquinho, 6h30, que vai trazer as primeiras informações da Macaca. Muito boa noite, Lupe. Tudo bem, Chaibe? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. É vencer ou vencer. Se a Ponte Preta conquistar os 3 pontos contra o Vila no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, a Macaca sai da zona do rebaixamento, joga o CRB e vai um pouco mais aliviada. Na verdade, dependendo apenas das próprias forças para permanecer na Série B nas 2 últimas rodadas. Além do Vila, a Ponte ainda tem pela frente o Sport no Moisés Lucarelli e fecha contra o Avaí na ressacada em Florianópolis. João Brigatti é ele o responsável por tentar manter a Ponte Preta na Série B. Quem sabe, mais um milagre do treinador da Ponte, como aconteceu no Campeonato Paulista de 2018, de 2020 e também na última Série B. Brigatti assumiu o comando técnico e conseguiu livrar a Macaca do rebaixamento. Mudanças na equipe titular. Gabriel Novaes sentiu um problema muscular durante a semana e não viajou para Goiânia. Renato vai ser o companheiro de ataque de Iago Dias. Na lateral direita, Luiz Felipe vai ser o titular. Igor Inocêncio também está no time, mas deve atuar como meio-campista. Ponte Preta definida com Pedro Rocha, o Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Heitor Roca na esquerda na vaga de Risso suspenso. Hudson, Emerson Santos, Igor Inocêncio e Elvis, Iago Dias e Renato. Esse é o time que Brigatti coloca em campo para vencer o Vila em Goiânia. Reestreia de João Brigatti à frente da Ponte Preta. Ele sabe muito bem como fazer o time sair dessa situação. Essa é a esperança da torcida ponte pretana para mais uma escapada aí da zona de rebaixamento. 6 horas 8 minutos e do outro lado o adversário da Ponte, que não tem muita mais coisa para fazer nesse campeonato, tem um pouquinho de chance ainda de subir, mas é muito remota. Como vem esse Tigrão, o Vila que você conhece tão bem, Lupe? O Tigrão da Vila Formosa, lá do alto do setor universitário, na cidade de Goiânia, o Vila já começa a pensar em 2025, tanto é que Frontini, diretor de futebol nas últimas temporadas, foi desligado do cargo. A diretoria procura um novo homem forte do futebol para montar o elenco do Vila, pensando no ano que vem. Mas ainda restam jogos e o Vila Nova quer terminar bem a competição e, em caso de vitórias, pode até ficar na frente do arquirrival, o Goiás, que continua vivo na briga pelo acesso. O técnico Thiago Carvalho, também com futuro indefinido, mantém o esquema com 3 jogadores no ataque e 3 jogadores no meio-campo. Destaque do Vila Nova para os 2 jogadores desse trio ofensivo. Alisson, que já marcou 8 gols, é o artilheiro do Vila na Série B, e Júnior Todinho, que é conhecido aqui do futebol em Campinas, que já balançou as redes 6 vezes com a camisa do Tigrão. Jogo importantíssimo para Ponte Preta. Daqui a pouquinho, 6h30. Ganha hoje, Ponte. A Ponte tem que ganhar para sair dessa zona incômoda. O comentarista Carlão de Freitas está aqui ao meu lado também para falar dessa partida importantíssima e decisiva para Macaca. Muitos desfalques aí, principalmente de última hora, né? Novidade, o Gabriel Novaes fora, Carlão. Como vem a Ponte aí numa volta de João Brigatti? Ele tem currículo favorável para tirar o time dessa situação, mas o que você planeja, o que você pensa sobre essa partida, a Ponte Preta tendo essa missão complicada aí? É verdade, Fabião, boa noite a você, boa noite ao ouvinte CBN, especial torcedor da Ponte Preta. Parada complicada para Macaca, eu acho que agora é apelar pro emocional, é apelar pro coração, algo que o Brigatti sabe muito bem. Aliás, é uma característica, uma qualidade do Brigatti, mexer com essa rapaziada.
E esse fato novo que às vezes a gente prega no futebol, ele foi feito pela diretoria, certo ou errado, mas ele foi feito. Então o Brigatti vai ser o comandante dessa NAU nos últimos 3 jogos, num jogo difícil, um jogo complicado, mesmo o Vila já vivendo um Feliz Natal, mas é uma equipe forte dentro lá jogando lá em Goiânia, e a Ponte vai precisar quebrar esse paradigma, vai precisar reverter uma situação para tentar aí respirar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas mudanças, mas vamos ver como que vai ser o comportamento dessa macaca sob a batuta do técnico João Brigatti. Esse Carlão de Freitas, e daqui a pouco a gente comenta mais, conversa mais sobre essa partida. Quem está ao meu lado também aqui é Júlio Nascimento. Vai narrar a partida e o torcedor pontepretano esperando muito na casinha a favor da macaca. Muito boa noite, Júlio. Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Fábio Scheibe? Grande abraço, boa noite a você, a todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Pois é, hoje é um jogo fundamental para a Ponte nessa briga contra o rebaixamento, é vencer ou vencer. A vitória não é mais negociável. E claro que hoje teremos, como acontece de costume, né, os torcedores campineiros ouvindo a CBN, mas hoje ainda mais, porque é um jogo que interessa e influencia diretamente na situação do Guarani. Então, bugrinos e pontepretanos ligados, atentos aqui no Futebol Globo CBN Campinas, porque hoje é um jogo que pode selar futuros, tanto do lado alviverde quanto do lado alvinegro. Fábio Scheibe. É isso aí, Júlio Nascimento daqui a pouco traz a emoção da partida para você, apenas explicando ao torcedor pontepretano e também para o bugrino. Caso a Ponte Preta vença essa noite no Oba, o time do Vila Nova, a Ponte automaticamente sai da zona de rebaixamento e decreta oficialmente a queda do Guarani para a Série C. O Guarani não teria mais condições de chegar fora da zona de rebaixamento, mesmo com 3 jogos ainda restantes. É essa o panorama desse momento da tabela, 36ª rodada. 6 horas 12 minutos, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente resenha mais aqui, expectativa para esse duelo. 6h30 tem Vila Nova e Ponte Preta, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Vila Nova. Futebol Globo CBN. Estradas. Muito boa noite, Mário Quintino. Situação das estradas neste momento, Mário. Oi, Scheibe. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do Anel Viário Magalhães Teixeira. Movimentação intensa em direção da rodovia Dom Pedro, principalmente para quem vai saindo da rodovia Anhanguera. Inclusive, tem uma ocorrência ali no trecho, atenção à altura do quilômetro 11. Para quem sai da Dom Pedro, vai em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes, também utilizando o Anel Viário, a movimentação é maior, à altura do Trevo de Valinhos. Scheibe. Obrigado, Mário. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar. 6 horas 15 minutos e o trânsito na cidade de Campinas, Mário.
A movimentação bastante intensa, Chaib, para quem utiliza a Via Expressa Valdemar Pascoal, ainda com lentidão em direção da Prestes Maia, atenção principalmente a partir do Largo do Pará. Na Prestes Maia também segue com lentidão já no acesso para Santos Dumont, atenção principalmente à altura do Jardim do Trevo. Falando também para quem está seguindo em direção do Ouro Verde, a Avenida Rui Rodrigues tem trânsito intenso já a partir do Campos Elíseos até a passagem pelo Jardim Ieda. Atenção principalmente até a passagem pela Bandeirantes para quem utiliza então a Avenida Rui Rodrigues. Chaibe. Esse Mário Quintino que na expectativa da volta do Santos à Série A do Brasileirão pode ser celebrado nesta noite, este retorno. Muito boa noite, Mário. Boa noite, Chaibe. Já ansioso, no aguardo. Até lá. Valeu. Com Credelli Plus, seu cachorro pode brincar sem medo de carrapatos, pulgas e vermes intestinais o mês inteiro. Credelli Plus, super protegido, seu cão super pode. CBN, tempo e temperatura. Oferecimento 45 anos de compromisso com a vida. Hospital PUC Campinas. Trajetória marcada por cuidado, inovação e dedicação. Agora é a vez da previsão do tempo com André Berenguel. Olá, uma boa noite para você que acompanha a transmissão esportiva aqui da CBN Campinas. Vamos então falar sobre o tempo, já que amanhã o dia começa com sol e calor, mas a tendência é de mudança no final da tarde. A temperatura máxima deve chegar aos 31 graus, mas é esperado o aumento de nebulosidade e a intensificação na velocidade dos ventos, que podem chegar até os 60 km por hora. A tendência para quarta-feira é de céu encoberto, com possibilidade de chuvas. Chuvas que devem ocorrer na forma de pancadas. As temperaturas na quarta ficam entre 18 e 25 graus. A quinta também deve ser chuvosa. Eu volto aí com vocês no estúdio. Uma boa transmissão. Muito obrigado, André. A Yoshi apresenta Landmark, um projeto atemporal que reflete a elegância que inspira o seu universo, somada à exclusividade e o charme do Nova Campinas. Extraordinários apartamentos, um por andar, de 254 metros quadrados, linda vista, lazer amplo, paisagismo exuberante e muita sofisticação. Landmark, o eterno chique. Venha conhecer o decorado no showroom Ayoshi na Avenida Norte Sul. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 6 horas e 18 minutos, estamos de volta para falar de Vila Nova e Ponte Preta. Passando aqui no nosso WhatsApp, muita gente mandando mensagem. Já um abraço para o Eliseu Cirino, tá relatando um acidente grave ali no Parque Fazendinha. Então, muito cuidado para quem está passando por aí. Muito obrigado, Eliseu Cirino. Quem manda mensagem para a gente também é o Marco Novo. Ele diz, hoje temos que rezar para eles jogarem o que não fizeram até agora. Ponte Preta é religião, é a esperança, a expectativa do torcedor ponte pretano nessa 36ª rodada. 36ª rodada que pode marcar, como eu disse anteriormente, a volta do Santos à Série A do Brasileirão. Santos encara o Curitiba lá no Couto Pereira hoje às 9 da noite. Uma vitória do Peixe garante o retorno do time à Série A em 2025. Hoje também mais um duelo, tem Paysandu e Brusque. O Paysandu que já deu uma afastada da zona de rebaixamento, é o 13º, 43 pontos. Encara o Brusque que está lá na parte de baixo também, é o vice-lanterna neste momento, 33 pontos, desesperado. Hoje podemos então ter essa queda do Brusque à Série C do ano que vem. Amanhã, o fechamento da rodada tem Guarani e Amazonas, 9 da noite, a cobertura total da CBN. Amanhã também, 7 da noite, mais um desesperado em campo. Ituano vai até Minas Gerais encarar o América Mineiro às 7 horas da noite. E às 9h30, um duelo importante para a parte de baixo e para a parte de cima da tabela. O Ceará ainda com esperanças e pensando em voltar à elite do futebol nacional, vai até Ribeirão Preto para encarar o Botafogo às 9h30 da noite lá no estádio Santa Cruz. 6 horas e 19 minutos, voltando a falar de Vila Nova e Ponte Preta. Carlão de Freitas, chegou o momento, né? E quem diria que hoje, né, por esses caminhos do futebol, os desígnios da bola,
a Ponte Preta, lógico, não tá pensando nela, mas consequentemente uma vitória da Ponte faz com que o seu arquirrival seja rebaixado à Série C, Carlão. Tem uma música, né? Um pagode, Coisas do Destino, né? Então, e culpa dos dois, né? O Guarani chegar nessa situação, a Ponte Preta também, né? Mas a Ponte ela tem que deixar de lado essa situação e pensar exclusivamente neste jogo contra o Vila Nova, que é de fundamental importância. Eu acho que se a Ponte não conquistar os 3 pontos hoje, ela é uma candidatíssima realmente ao rebaixamento. Vem aí com o técnico João Brigatti, que busca motivar os seus atletas, né, passar aquela energia positiva para o elenco, e vamos ver como que os jogadores vão reagir, né? Restam 3 partidas, uma situação emergencial, mas ainda dá tempo. Vamos ver. De repente, uma vitória hoje, a Ponte pode mudar de rota dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, apesar das dificuldades, apesar de um retrospecto negativo fora de casa, mas todas essas situações a Ponte vai ter que ultrapassar para permanecer na Série B do Brasileiro. Só ratificando o que você disse, Carlão, a Ponte Preta faz uma campanha muito ruim fora de casa, tem apenas uma vitória fora de casa, né? Justamente contra o CRB, que é o time que está lutando com ela por essa vaga indesejada aí, essa primeira vaga na zona de rebaixamento. Parada complicada mesmo, né, Carlão? E foi uma vitória daquele jeito, né? Daquele jeito ponte pretano de ser, né? Nos últimos minutos, a bola sobrou pro Dodô e ele fez o gol. E agora, se ela quiser permanecer na Série B, ela vai ter que vencer fora de casa, né? O Vila Nova hoje, o Avaí na última rodada. A permanência da Ponte passa por vitórias longe de Campinas. Então, olha onde ela foi se meter. Então, a começar por hoje, uma vitória seria fundamental aí para as pretensões da Macaca. É isso que vamos acompanhar agora, então. A partir deste momento, tem Vila Nova e Ponte Preta. Eu vou acionar Antônio Lupe, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo, mas antes, só passando um destaque aqui da parte de baixo da tabela, posicionando o torcedor neste momento para saber qual a situação das equipes. Começando pelo Paysandu, 13º, 43 pontos, Botafogo, 14º, 42, Chapecoense, 15ª, 41, CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 39, e na zona da degola, a Ponte Preta tem 38 na 17ª colocação, Ituano é o 18º, 34, Brusque 19º, 33 e o Guarani na lanterna da competição tem apenas 31 pontos ganhos. 6 horas e 22 minutos, então a partir de agora a ficha técnica completa do jogo com as escalações das equipes na voz de Antônio Lupe. Vai lá, Lupe! Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pronta e escalada. A Ponte Preta enfrenta o Vila Nova, jogo decisivo no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga, com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na lateral direita, 14, Luiz Felipe. Na zaga, 4, Matheus Silva, 44, Nilson Júnior. E na lateral esquerda, com a camisa de número 5, Heitor Roca. No meio-campo, 80, Hudson, 8, Emerson Santos, 2, Igor Inocêncio. E o capitão da equipe, com a camisa número 10, Elvis. No ataque, 11 para Iago Dias, 19, Renato. Repetindo a formação titular da Macaca: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Roca. Hudson, Emerson Santos, Inocêncio e Elvis, Iago Dias e Renato. No banco, à disposição de João Brigatti, 12, William, meia dúzia, Sérgio Rafael, 7, Dodô, 15, Castro, 18, Emerson, 20, João Gabriel, 21, Ramon, 25, Cauã, 29, Everton Brito, 70, Guilherme Portuga e 77, Matheus Regis. Vila Nova. Salve o Vila Nova, campeão. Pronto e escalado e definido pelo técnico Thiago Carvalho. O Vila enfrenta a Ponte Preta com Denis Júnior, camisa número 26 no gol. Na lateral direita com a 2, Rian. Na zaga, 33, Dankler. 4, Gemes e 14, Juan.
No meio-campo, 18, Arilson, 5, Cristiano e 20, João Lucas. No ataque, 29, Júnior Todinho, 7, Emerson Urso e com a camisa número 9, Alisson, repetindo a escalação do Tigrão. Denis Júnior, Rian, Dankler, Gemes e Juan. Arilson, Cristiano e João Lucas. Dionísio, Júnior Todinho, Emerson Urso e Alisson. No banco, à disposição de Thiago Carvalho, 99, House. 3, Vanderlei, meia dúzia, Igor. 10, Luciano Naninho. 15, Guilherme Lacerda. 15, Du Fernandes. 17, Gabriel Silva. 19, Henrique Almeida. 21, Kaique. 22, Apodi. 23, Victor Graziani. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Emerson de Almeida Andrade. Ele é árbitro da Bahia. O assistente 1, também da Bahia, é Paulo de Tarso Gussen. Também da Bahia, assistente de número 2, é a Patrícia do Nascimento. No árbitro de vídeo, no VAR, Carlos Eduardo Nunes. Ele que é do estado do Rio de Janeiro. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, o fator Brigatti pode fazer diferença nessa noite, Carlão? Olha, Chaibe, é a última tentativa, né? Se não for com o Brigatti, não vai ser com ninguém, porque a Ponte necessita aí de, no mínimo, 4 pontos para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Brigatti faz a reestreia. Tem uma certa dose de culpa também neste elenco, né? Que ele participou da montagem, o Brigatti estava desde o início da temporada. Depois teve a passagem do Nelsinho, com altos e baixos, e agora chega o Brigatti para tentar salvar. Acho que com relação à tática, acho que não tem nem muito o que falar. A Ponte hoje ela vai no estilo Brigatti, ela vai no coração, na base da energia. Né? É um treinador que tem esta característica, tem esse perfil, né, de motivador. A gente percebe algumas mudanças na formação da equipe, ele coloca o Igor Inocêncio na segunda linha. No Campeonato Paulista ele fez isso contra a Portuguesa, nós estávamos lá no Canindé e deu certo. O Inocêncio até fez a jogada de um dos gols da Ponte, a Ponte venceu a Portuguesa por 3-2 na ocasião, mas era uma outra situação, né? E hoje entra aí o Inocêncio na segunda linha, o Luiz Felipe como lateral direito, ora até como um zagueiro, até porque o Brigatti gosta desse esquema, né? Com 3 zagueiros, o Luiz Felipe podendo fazer parte ali da saída, a famosa saída de 3, e o Igor Roca no lugar do Risso, né? Do argentino. Também não difere tanto, né? O Risso caiu demais de produção nesta Série B e o Roca chega aí, um jogador revelado da base da Ponte, perambulou pelo Brasil e agora retorna, procurando ainda se encaixar. Um jogo difícil, um jogo em que a gente pode considerar o Vila Nova até como favorito pela campanha que faz, apesar de um momento de mais tranquilidade, mas a Ponte vai ter que lutar, vai ter que transpirar e, claro, não esquecer da parte técnica para vencer o jogo e afrouxar um pouquinho a corda do rebaixamento. É isso que você, ouvinte CBN, acompanha a partir de agora, então, na voz de Júlio Nascimento, que vai trazer esses 45 minutos iniciais com muita emoção para você. Ganha hoje, Ponte, para sair dessa zona incômoda. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Fábio Scheibe comandou para você o melhor pré-jogo do Rádio Campineiro de Vila Nova e Ponte Preta. A bola vai rolar no Oba, em Goiânia. 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É vencer ou vencer para a Ponte. Hoje a oportunidade de fugir da zona de rebaixamento e de quebra na maior rivalidade do Brasil. Rebaixar oficialmente o Guarani à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento, sendo respeitado 1 minuto de silêncio no Oba, que não recebe um grande público, é verdade. Torcedor da Ponte faz e marca presença. Torcedor da Ponte incentiva e sabe da importância de conseguir um resultado positivo nessa reta final. Começa mais uma missão Brigatti. O técnico que se especializou em salvar a Ponte no rebaixamento vai tentar o feito pela 4ª vez desde 2018. Saída de bola pertence à Ponte, começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. Consequentemente, o Vila Nova começa atacando para o outro lado. A Ponte jogando de branco, preto e branco. Camisas brancas, shorts pretos, meias brancas. O Vila Nova com camisas vermelhas, shorts brancos e meias vermelhas. Uniforme número 1 para os dois lados. A arbitragem agora zera o cronômetro, vai começar o jogo, apita o árbitro. Toca na bola o time da Ponte Preta, começa o jogo em Goiânia.
Ponte Preta, Vila Nova. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Primeira posse da Ponte Preta, domina pela ponta direita, Luiz Felipe na lateral do campo. Levanta a bola para o campo de ataque, buscava ele jogada com Renato. Afasta a defesa do Vila Nova, tira gêmeas. A bola falta na metade do campo, vem com o Hudson. Hudson tenta adiantar, conseguiu o toque na ponta direita, mas o jogo está parado, falta marcada. E tendo vantagem o Renato, mas a arbitragem preferiu marcar a falta no meio campo, falta para Macaca, Lupe. E a falta foi do camisa número 7, o Júnior Urso, que chegou atrasado para cima do Emerson, camisa número 8, o Emerson Santos. O árbitro estava dando a vantagem, mas voltou atrás e marcou a falta no meio-campo. Elvis na bola. Elvis faz a cobrança, devolve curto com o Luiz Felipe, a devolução vem com o Elvis. Entrega a Hudson, Hudson de primeira, faz a devolução no sistema defensivo com o Nilcinho. Nilcinho se atrapalha, mas consegue o passe para Pedro Rocha. Pedrão, goleiro da Ponte, coloca a bola pela ponta esquerda. Ele volta a bola com o Nilson Júnior, Nilson Júnior a Hudson. Hudson dominou, entregou a devolução pela ponta, entregou a bola pela ponta esquerda, a devolução vem com o Nilson Júnior. Nilson limpa a marcação no primeiro, tirou do Alisson, volta com o Pedro Rocha. 1 minuto e 15 é o primeiro tempo, 0-0, Vila Nova e Ponte. Se a Ponte vencer hoje, ela escapa da zona de rebaixamento nesta rodada e confirma o rebaixamento do Guarani. O detalhe no ar, pois não chamou, falou. Informação a respeito do Gabriel Novaes, que não fica à disposição. O Gabriel Novaes sentiu um desconforto na coxa. A situação, a princípio, não preocupa e ele deve ficar à disposição para o duelo contra o Sport. Os exames mostram isso, então o Gabriel Novaes, um dos artilheiros da Ponte, hoje está fora do jogo. Vem Ponte, no ataque, vem com o Heitor Roca, tentou levantamento no campo de ataque, faz a devolução à defesa, a bola voltou para Luiz Felipe, tentou a batida, travado no meio do caminho, a bola volta para o Vila Nova, sai jogando com tranquilidade o time do Vila, a bola solta com o Cristiano, entregou pela ponta esquerda para Emerson Urso, ele carrega, tentou fazer a finta para cima do primeiro, foi desarmada, a bola volta com o Matheus Silva, ele faz o toque pela ponta direita para Luiz Felipe, a devolução vem com o Matheus Silva, vai girando bola pelo sistema defensivo, o time da Ponte Preta, a bola chega até Nilson Júnior, o Nilcinho, outro jogador que vai reencontrando o Brigatti, né? Contratado pelo Brigatti. O Nilson Júnior hoje recomeçando como titular. E vem Ponte para o campo de ataque. Igor Inocêncio entregou pela ponta esquerda, faz o passe para Iago Dias, mandou uma bomba para fora do gol. A bola vai embora, linha de fundo, a primeira chegada da Ponte com o Iago Antônio Lupe. Recebeu a bola na ponta esquerda, trouxe para o meio e bateu de perna direita, tentando tirar do goleiro Denis Júnior, mas acabou tirando demais, inclusive do gol. Tiro de meta para o goleiro do Vila Nova, primeira finalização do jogo é da Macaca. São 3 minutos do primeiro tempo em Goiânia, 0-0, tudo igual, Vila Nova e Ponte. É a 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola volta para o time do Vila pelo campo de defesa. Juan entregou pela ponta esquerda, tenta fazer o passe, a bola volta por dentro, buscava ali Cristiano, preferiu o toque lá atrás, ele volta a bola com Gêmeos de primeira, tinha o Dunkler aberto pela ponta direita, prefere o passe para Cristiano, Cristiano faz a abertura de bola para Alisson, Alisson de primeira no lado direito do campo com Todinho, Todinho tentou a devolução, vem Matheus Silva na cobertura, recomeça para o time da Ponte, entrega para o goleiro Pedro Rocha em apuros, Pedro Rocha coloca a bola para Matheus Silva, livre com tranquilidade, vai sair jogando Matheus Silva, ele faz o passe à frente, faz o passe com o Hudson, Hudson para Nilcinho, Nilcinho para Hudson, colocou na fogueira lado esquerdo do campo, era na direção do Heitor Roca, chegou a marcação, vem Hudson na cobertura, afasta o perigo, rifa, tira com o pé esquerdo, a bola vai sobrar ainda no meio campo para Elvis, Elvis não consegue domínio, a bola fica viva no campo de ataque, entrega Cristiano para o time do Vila Nova, coloca no chão, já faz o passe para Alisson, Alisson vai tentar o levantamento da grande área, afasta Nilson Júnior, tira dali, completa para o time da Ponte, a bola volta para a chegada do Todinho, Todinho coloca no chão, ele faz a devolução com o Dunkler lá atrás, Dunkler pela ponta esquerda para Juan, Juan adiantou, vai tentar chutar de perna esquerda na bola, prefere o passe atrás, devolveu, entregou na metade do campo, faz o passe para Arilson, Arilson devolveu o lado esquerdo do campo, tentou fazer a finta, o jogador do Vila foi desarmado, afasta a defesa do time da Ponte, foi inteligente agora o Luiz Felipe, porque a bola bateu no jogador do Vila, ganhou o lateral, o time da Ponte lateral pelo campo de defesa para fazer a cobrança. 4 minutos do primeiro tempo, 0-0 em Goiânia. Com esse resultado, a Ponte vai chegando aos 39 pontos. Precisa hoje da vitória para escapar da zona de rebaixamento. Sai jogando o time da Ponte com o Pedrão. Pedrão entrega a bola com o Nilson Júnior. Nilson faz a devolução para Matheus Silva, o outro zagueiro da Macaca. Matheus Silva levanta a cabeça, apresenta o Emerson Santos. Já recebe o camisa 8 da Ponte Preta, vai girar a bola na cabeça de área. Ele faz a devolução lá da esquerda do campo, é com o Nilson Júnior. Nilson Júnior adiantou passe errado. É para Heitor Roca, mas já tinha saído a bola. Não está valendo mais nada, a lateral está marcada para o time do Vila fazer a cobrança pelo campo de defesa. Lá atrás, pelo campo de defesa, no estádio do Uba.
O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos no primeiro tempo em Goiânia, segue. Vila Nova. 0 pro Vila. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Central Fábio da bola. Scheibe. Noite de segunda-feira que pode marcar a volta do Santos à elite do futebol nacional. O Peixe encara o Curitiba hoje às 9 da noite no Couto Pereira. Uma vitória santista garante o Peixe de volta à Série A em 2025. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. A bola volta para o time da Ponte pelo campo de defesa. O Luiz Felipe tenta sair jogando, recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada para o time da Ponte. Carlão de Freitas, 6 minutos do primeiro tempo, 0-0, segura Carlão porque vem Ponte, Luiz Felipe dominou pela ponta direita, ele tenta fazer a finta para cima do primeiro, escapa de 2 jogadores, consegue o passe para Elvis, Elvis na direita, a devolução vem com Luiz Felipe, Igor Inocêncio passou, prefere o toque para Renato, para Luiz Felipe, Iago tá na área, Igor bateu pro gol, para fora, bola desviada, vai embora. Ganha um escanteio, quase o primeiro da Macaca, Lupe. Chute surpreendente do Inocêncio, porque a bola acabou desviando no meio do caminho e esse desvio praticamente matou o goleiro Denis Júnior, que ficou apenas olhando a caída da bola. A Ponte quase abre o placar, ela passou lambendo a trave direita. Tem escanteio, a Ponte vai mais uma vez pro ataque. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem bola na grande área, Elvis. É o camisa 10 na Macaca. Vem Elvis, 0-0 no Open Goiânia. Tudo igual até aqui. A bola parada para a Ponte pode ser importante. O árbitro vai lá conversar com o Matheus Silva. Tá se desentendendo com o jogador do Vila Nova por lá. Matheus Silva gosta de um cartãozinho. Agora sim, 7 minutos do primeiro tempo. Levantamento da boca de gol. Denis Júnior sai para fazer a defesa. A bola volta para Igor Inocêncio. Tentou a batida. Ela explodiu no Hudson. Voltou para a Ponte, para o próprio Hudson na ponta direita. Largou, soltou para Inocêncio. Cruzou na área para Iago Dias de cabeça para fora. Matheus Silva, Iago Dias, último toque. A bola vai para fora. Mais uma grande chance, Lupe. Mais uma vez com a participação do Inocêncio lá pelo lado direito. Foi ele quem fez um bom cruzamento no segundo pau, buscando o Iago Dias, que é pequenininho, mas ganhou da marcação, só que na hora do cabeceio mandou pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Denis Júnior, goleiro do Vila. Carlão de Freitas é uma Ponte que começa animada no jogo, hein, Carlão? É um começo interessante da Ponte, tentando impor um ritmo, trabalhando muito ali pelo lado direito, né? O Igor Inocêncio chegando. É um cara que tem como qualidade o chute de longa distância, pode ser uma arma. Um começo legal da Ponte, talvez um dos melhores começos dentro dessa Série B, ela jogando fora de casa e tomando a iniciativa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Troca passe o time do Vila pelo campo de defesa, abertura de bola pelo lado direito do campo, é com o Júnior Todinho. Todinho escapa da marcação, deixou na saudade o Vitor Roca, vai-se embora, entregou pela ponta direita, o passe é para Cristiano com liberdade, Cristiano tentou a inversão, boa bola na ponta esquerda para Alisson, vai pintar levantamento da grande área, executou, levantou, afasta a defesa da Ponte, a bola voltou, Todinho manda para fora. A bola subiu demais, vai embora a linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Ponte bater. Jogou longe da meta defendida pelo Pedro Rocha, por muito pouco não mandou essa bola lá na Avenida Universitária, que fica bem atrás do estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Esse bairro, Júlio Nascimento, para você que não conhece Goiânia, é um bairro destinado às universidades da cidade. Vivendo e aprendendo com o nosso turista Antônio Lupe. A bola volta para o time do Vila pelo campo de guia turístico, né? A bola volta, entrega pela ponta direita para Júnior Todinho. Júnior Todinho escapa na marcação no primeiro, faz o passe com Alisson, chama na tabela. Ele tentava a devolução para Todinho, chega a defesa da Ponte, rasga com Emerson Santos, coloca a bola para Renato para Elvis. Elvis na ponta esquerda, boa bola para Iago Dias, arranca na velocidade, escapa no primeiro, Iago Dias ainda na condução, vai tentar ganhar mais uma, por baixo chega o Gêmeos, coloca a bola para fora. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem na movimentação a Ponte com o Heitor Roca. Se movimenta ali o Elvis, vai pedindo pelo meio. Também tem a presença do Renato lá na grande área. É para ele o toque, vem no pivô para Renato. A bola bateu na canela do jogador da Ponte. Volta de graça para o volante Cristiano, que sai jogando errado. A bola fica de graça para a Ponte. Vem com o Hudson para Heitor Roca. Passo foi muito forte para o Iago Dias. Não conseguiu domínio, tentou no 2, mas a bola fica com o time do Vila. Vem recuperada pelo Todinho. Todinho adianta, rasga ali o Matheus
Silva afasta o perigo, tira dali. A bola fica com Elvis. Elvis ajeita para Inocêncio e tentou o passe para a ponta esquerda. Afasta a marcação do time do Vila. Afasta o perigo na sequência, todinha completa ali antes do Heitor Roca. É lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança lá do esquerdo do campo. Vem na cobrança. Roca entrega a bola lá atrás. É para Nilson Júnior. Ele recomeça, vai jogando lá pelo campo de defesa do time da Macaca com Matheus Silva. Matheus Silva faz o passe pela ponta direita. Vem no comando o time da Ponte Preta agora com o Luiz Felipe. Luiz Felipe tenta fazer a jogada com o pivô. Afasta a defesa do Vila, tira dali. A bola volta no contra-ataque para o Vila Nova. Tentar sair jogando com o Urso. O Urso tocou para Cristiano. Opa, pegou ali o Cristiano. O Hudson agora, hein? Falta marcada na metade do campo, falta marcada para o time do Vila fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos batendo 11 minutos no primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. Amanhã, no prosseguimento da 36ª rodada, tem Guarani em campo. Guarani e Amazonas no Brinco de Ouro às 9 da noite. Às 9h30, lá no Santa Cruz e Ribeirão Preto, Botafogo recebe o Ceará. Uma vitória do Ceará o coloca no G4 da competição. Ele ultrapassa em critério de desempate o Sport e assume a 4ª colocação. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. A bola fica para o time da Ponte pelo campo de defesa. Emerson Santos domina, já entrega a bola lá atrás com o Matheus Silva. Matheus Silva vem carregando, levanta a cabeça, tenta o passe por cima, passa a defesa do time do Vila Nova, tira dali. Na metade do campo a bola volta para Alisson. Alisson escapa na marcação no primeiro. Entregou na ponta esquerda, vem no comando o time do Vila. Mais uma finta ali do Urso pra cima da marcação, o jogo tá parado. João Lucas estava no lance também, vai pintar o primeiro cartão do jogo, Antônio Lupi. E é pro Matheus Silva, né, que chegou atrasado. João Lucas, que estava por ali, camisa número 20, fez a finta, passou por um, mas não passou pelo Mateusão. Fez a alavanca com a perna e recebe cartão amarelo. O curioso é que o Matheus Silva falou assim pro árbitro, mas foi a minha primeira. E o árbitro falou assim, não quero nem saber. Amarelo pro Matheus Silva. Agora só falta essa, né? A primeira falta vale tudo. Aí o jogador vai lá dar uma cotovelada no outro e fala assim, foi a primeira, então não toma cartão. Matheus Silva, salvo engano, é um dos líderes de cartões da Ponte na temporada, né, Lupe? Gosta de um cartão amarelo o Matheus Silva, né? E escolhe a cor. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, tem pra todo quanto é tipo. Falta marcada pro time do Vila Nova, vem a cobrança, a bola vai direto pra fora. Sobre o gol do Pedro Rocha, a bola vai embora, a linha de fundo, era a tentativa ali do Rian, Antônio Lupi. Que é formado na base do Vila. Aliás, quando eu morei em Goiânia, Rian era um dos gandulas, conversava muito com ele ali, tanto é que viramos amigos e ele me segue no Instagram. Quantos anos tem o Rian aí? É menos 21, se não me engano. Rapaz, muito tempo no sol então, Rian, né? 13 minutos do primeiro tempo, 0-0 em Goiânia. E aí, Carlão de Freitas? Tudo igual, Carlão? Tudo igual, o Vila Nova já equilibra um pouco mais as ações, já teve essa bola parada que o Rian bateu, não bateu tão bem, mas já é um risco, né, ter o Matheus Silva com o cartão amarelo com 13 minutos de jogo, né? Mas isso também a gente pode colocar na conta dos volantes, porque não pode deixar o Matheus ali de mano com o atacante adversário, porque além de perder, ele vai cometer falta e vai ficar pendurado como aconteceu. Então seria importante, né, os volantes darem uma retaguarda para proteger o sistema defensivo da Ponte. É o Matheus Silva quem domina a bola pelo campo de defesa. Ele volta com o Nilson Júnior, vem com um toque de bola mais uma vez para Matheus Silva. Se apresenta Emerson Santos. Lá na ponta esquerda tem o Hudson e também o Heitor Roca. Ele prefere o toque e volta com o goleiro Pedro Rocha. Vai ser jogando Pedro Rocha, faz a abertura de bola para a chegada do Nilson Júnior. Apertado pela marcação, colocou ali para Heitor Roca. Fez 1-2 com o Hudson para Heitor. Boa bola. Faz o passe para Iago Dias. Foi derrubado, pediu a falta de arbitragem, deu. Falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. 14 minutos no primeiro tempo, por enquanto 0-0. Esse jogo que interessa diretamente para a Ponte, a rodada colaborou. Em caso de vitória, a Ponte pode sair da zona de rebaixamento, só depende dela nesse jogo. E de quebra ainda é um jogo que interessa ao Guarani, porque se a Ponte vencer, o Guarani estará automaticamente rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. 14 minutos no primeiro tempo. Sai jogando o time do Vila Nova pelo campo de defesa. Faz o passe pela ponta esquerda. Bola solta para a chegada do Urso. O Urso colocou para Cristiano na metade do campo. Cristiano levanta a cabeça. Tem Rian aberto na ponta direita. Recebe na lateral. Rian vai-se embora para o campo de ataque. Vem no pivô com o Todinho. Todinho escapa da marcação e procura a opção ali do Rian. Rian vem com ele. Faz o passe por dentro para Cristiano. Cristiano vai girando bola. Ela chega até no Arilson. Arilson pela ponta esquerda. Faz o passe. A bola vem agora dominada
área pelo jogador Juan. Juan carrega contra a marcação do primeiro, tocou pela ponta esquerda, agora no comando, vem pro campo de ataque, ele tenta fazer a finta, o Urso escapa no primeiro, já faz o passe para a chegada agora do Gemes na ponta direita, é para Rian mais uma vez, Rian para Cristiano dominou contra a marcação do Hudson, prefere o toque lá atrás, você começa o time do Vila Nova. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos no primeiro tempo, 15 minutos em Goiânia. Vila Nova. 0 pro Vila. Ponte Preta. Também 0 pra Ponte. Central da Bola. Fábio Chaib. Segunda-feira de mais esportes daqui na CBN. Depois da jornada de Vila Nova e Ponte Preta, você fica com o vôlei. A quarta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Campinas, o Vôlei Renata recebe o Praia Clube, 9h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Narração de Marco Guarizo e comentários de Renata Rondini. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas, 16 minutos. Tem muita bola rolando para você na Série B do Campeonato Brasileiro, muitas emoções na 36ª rodada. A bola volta para o time da Ponte. É com o Iago Dias, tentou fazer o pivô, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta para o time do Vila com o João Lucas, tentou fazer a finta para cima do Emerson Santos. Bobiou, perdeu. A bola fica de graça para Elvis na cavadinha, consegue um bom passe pela ponta, é para Renato. Iago se manda, vai embora na grande área. Renato tenta fazer a finta, puxou pro pé esquerdo, perdeu o ângulo, tocou para Igor Inocêncio na ponta direita para Luiz Felipe, levantou na grande área, a bola bate na marcação, volta para Luiz Felipe, boa bola para Igor Inocêncio, levantou na grande área, toca de cabeça, espalma Denis Júnior, Hudson de cabeça, buscou o canto do goleiro do Vila, que faz grande defesa, manda a bola para escanteio, Lupe. Mais uma participação do Inocêncio lá pelo lado direito. Foi ele quem fez o cruzamento mais uma vez no segundo pau. Só que como elemento surpresa, era o Hudson que aparecia livre de marcação. Ele cabeceou pro chão, a bola quicou na grama e o Denis Júnior, de qualquer jeito, espalmou pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, Elvis na bola. Escanteio marcado para o time da Ponte a fazer a cobrança, vem Elvis. Camisa 10 da Macaca, autorizado. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Elvis mandou direto pro gol, afasta a zaga. A bola voltou, tá viva na grande área. Denis Júnior saiu mal, tira a defesa do Vila. Rebote é da Ponte, vem com o Heitor Roca. Heitor dominou, tentou o passe, conseguiu por dentro para Luiz Felipe, mas o jogo tá parado porque tem jogador do Vila caído. E agora resta saber se ele vai dar o choque, né, e o atendimento, porque o jogador ali tá sentindo dentro da área, ou se ele vai dar uma falta de ataque lá no escanteio, né, Lupe? Pelo que eu vi, ele não deu a falta, mas o Urso, atacante do Vila, ficou caído no sistema defensivo e aí causou uma preocupação no árbitro, que como viu que a bola estava distante da meta defendida pelo Denis Júnior, goleiro do Vila, paralisou o jogo para ver o que está acontecendo com o Urso, que caiu de mau jeito no gramado. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp é muito fácil participar. Mande sua mensagem para 991869070 que o Fábio Chaib vai registrar, Fabião. Abraçando o amigo aqui, Ademar Sátio Matsuoka. Ele tá mandando uma foto aqui ele com a camisa da Ponte Preta, ao lado de dois senhores, um deles com o livro do Dicá nas mãos. Ele pergunta pro Carlão se ele conhece quem são esses senhores. Depois eu passo pro Carlão aqui, viu, Ademar? Um abraço também pro Ed Trindade, tá pondo uma hashtag aqui, Peixe Acesso sem título. O torcedor quer o Peixe na primeira divisão, mas sem o título da Série B, viu, Julio? Ah, é? Ah, pelo menos aquilo que tá falando. Vai pro campo de ataque o time da Ponte. Iago tentou o domínio, mas a bola saiu. Pertinho de João Brigatti. Sempre muito agitado, né, Lupe? Diferente do Thiago Carvalho, né? Sempre muito agitado. Tanto é que o João Brigatti, ele não tá na área técnica. Ele tá praticamente onde fica o quarto árbitro. Tá dentro do campo, gesticulando, auxiliando ali os seus jogadores, tentando salvar mais uma vez a Ponte. São 3 jogos e ponto final, não fica pro ano que vem. E vem pro campo de ataque o time do Vila, Todinho, dominou, escapou no primeiro, tentou o passe, afasta a defesa da Ponte, tira dali, Igor Inocêncio pegou, hein? O Igor chegou atrasado, não chegou tão forte assim. A arbitragem dá vantagem pro Vila. Vem pro campo de ataque o time do Vila. Juan pra Urso. Urso ajeitou, vai tentar mandar pro gol. Foi travado pela marcação do primeiro. Faz o passe pela ponta direita pra Rian. Rian vem num 2, tentou o passe com Alisson.
tentou a devolução, o jogador do Vila, a bola bateu na marcação do Heitor Roca, sai em lateral, já batido, Alisson tem pressa, entregou pela ponta direita para a chegada do Gêmeos para Alisson, Alisson tentou cavar na grande área para Urso colocou na pequena área, vem Pedro Rocha para fazer a defesa, fica fácil com ela, segura firme o goleirão da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos do primeiro tempo em Goiânia, o tempo tá passando e segue. Vila Nova 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Chaib. Diferentemente do ouvinte que falou peixe com acesso, mas sem título, Fabiano Oliveira tá pondo Santos campeão. Ele quer ver sim o Santos campeão. O Emerson Santana tá aqui participando com a gente também. O Robson Vitoriano tá lá em Leme, mandando boa transmissão. E o Emerson Santana pergunta pro Lupe: cadê o Novaes, Lupe? Está machucado. Você falou anteriormente, né? Tá machucado. Né? Pô, bicho, não tá ouvindo a transmissão? Pergunta pro ouvinte aí. Não tem problema. É na audiência rotativa do rádio. Sempre isso aí. 21 minutos do primeiro tempo. Tem sempre razão. Sempre. Carlão de Freitas. 0x0, Carlão. 0x0, a Ponte já não tem aquele ritmo tão intenso dos primeiros minutos, mas já força o goleiro Denis Júnior a trabalhar, principalmente nessa jogada pelo lado direito. Tem uma dobra interessante ali, o Luiz Felipe com o Igor Inocêncio, o cruzamento, né? O Hudson fez aí um belo cabeceio. É continuar com essa postura, só que com um pouco mais de agressividade, Júlio. Até tentar pressionar a saída de bola para criar chances mais claras, para intimidar o time do Vila Nova. Mas até aqui um começo legal da Ponte. O Gabriel Novaes, que o nosso ouvinte perguntou agora há pouco, Carlão, tá fazendo falta na Ponte? Faz falta. A Ponte não tem jogadores de qualidade, né? E o Gabriel Novaes tem um pouquinho de qualidade, então é um jogador que faz falta nesse ataque da Macaca. 21 minutos e 30 ao primeiro tempo, 0x0, por enquanto tudo igual no Uba em Goiânia. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta para a Ponte, fazer a cobrança, Pedro Rocha não tem pressa neste momento, a Ponte Preta também vai criando jogadas cautelosamente. Pedro Rocha levanta a bola lá para o campo de ataque, vai brigar por ela, o Elvis matou no peito. Com muita categoria o Elvis, colocou no pé do Hudson que entregou mal, a devolução foi ruim. Fica difícil pro Elvis. Mas você viu o que ele fez, Antônio Lupe? A bola morreu no peito do Elvis. Ele dominou com carinho, deu pro Hudson, só que o Hudson devolveu um tijolo pro Elvis. Pois é, triste. A bola volta pro time do Vila, lá pro campo de ataque, lançamento na grande área pra Todinho, afasta a marcação, a bola voltou pra Urso, bateu pro gol, bola desviada, afasta, Matheus, tá viva na grande área, Nilson Júnior, coloca a bola pra fora, manda a bola pra escanteio, já ia se atrapalhando a defesa da Ponte, preferiu jogar sério e manda pra escanteio, Lupe. E é o que o Nilson Júnior gesticula pro sistema defensivo, quando tem que tirar a bola, tem que afastar de vez, tirar ali de próximo do gol. E o Nilson Júnior, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio a equipe do Vila, João Lucas na bola. Qual que era a carne que o Brigatti falou que o Nilson Carneiro! comia? Lá no Irã, né? E arroz. E vem pro campo de ataque, escanteio, levantamento na pequena área, afasta a defesa da Ponte, recebe a falta ali o Matheus Silva. O jogo tá parado, falta marcada, Iago Dias, né? Quem tá caído lá na grande área. Sentiu a canela, é o Matheus mesmo? É o Matheusão, olha lá, grandalhão, ó. É ele mesmo. O Alisson veio com tudo, pegou o tornozelo e vale lembrar que o Matheus, ele teve uma lesão, acho que nessa região aí, que tirou ele de algumas partidas. Tá caído, mas já está de pé, mancando, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Tudo certo com camisa 4 da Ponte. 0x0. Bola solta para o campo de ataque da Ponte, vem levantamento lá para Iago Dias, baixinho Iago Dias, sobe de cabeça com ele o Dankler, coloca a bola para fora, lateral marcada é para Macaca fazer a cobrança, vem com o Heitor Roca vem na movimentação. Que susto, Brigatti. A bola volta para Nilson Júnior coloca para Pedro Rocha perigosamente, vai sair jogando o goleirão da Ponte, Pedro Rocha dá um tapa na bola, ele manda a bola lá para o campo de ataque, é para a chegada do Iago Dias, chega ali na metade do campo o Hudson, o Emerson Santos na cara e na coragem, jogo perigoso, falta marcada, já cobrada para o time do Vila, bola solta pela ponta esquerda, vem para ataque, Urso dominou, entregou pela ponta, faz o passe para Juan para Urso para Alisson devolve para Alisson pelo campo de defesa, vai recomeçar para o time do Vila, a bola chega no Gemes atrás, ele faz o passe, toca a bola com tranquilidade para Dankler pela ponta esquerda para Juan, tenta o pivô ali na jogada com o Urso, afasta a marcação do time da Ponte, tira o perigo, manda a bola para longe
hoje vai acompanhar ali o Iago Dias. A bola saiu, o lateral está marcado. É pro time do Vila sair jogando pelo campo de defesa. 0-0 por enquanto. Vila Nova e Ponte Preta. Júlio. Você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp. 991869070. 91869070. Nos assista também no YouTube. Estamos no @CBN Campinas, no youtube.com. Assista aqui a nossa programação também diariamente. Também no esporte. CBN Esporte às 11 horas de segunda a sexta e no Arena. CBN às 4 horas da tarde. Chamou, falou. O Vila tem um desfalque importante nessa reta final. Quem, o quem, volante quem? Ralf, campeão mundial com o Corinthians, ídolo do Timão, quer encerrar a carreira no Vila, mas teve uma lesão muscular gravíssima e não joga mais a temporada 2024. Ralf deve renovar com o Vila e 2025 pode ser a last dance, a última dança do volante Ralf. E vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, vem descendo pela ponta direita. Igor Inocêncio tocou para Emerson Santos. Emerson Santos faz o passe para Iago Dias, tentou fazer a finta. Foi pro solo, a arbitragem olhou para ele, nada deu. Aliás, já é o quarto lance que o Iago Dias vai pro chão, tenta fazer essa jogada do pivô. Não é um jogador com o melhor biotipo para isso, né, Carlão de Freitas? Ah, uma chegada do sistema defensivo do Vila não consegue suportar, né? A pressão, ele já levou uma aqui do lado esquerdo, né? De ataque da Ponte, já mudou até o posicionamento, tá ali do lado direito, mas não é o jogador de pivô. O cara para fazer esse tipo de jogada é o Renato, né? Que é o que tem essa característica. Todinho vem pro campo de ataque, dominou, entregou na metade pra Alisson, pra Todinho, pra Alisson. Alisson puxou pro pé esquerdo, tentou o toque do outro lado, afasta a marcação, tira dali. E na sequência, falta para cima do Iago Dias. Cara, o Iago Dias está sendo caçado. Metade dos lances o árbitro marcou a falta, a outra metade não. E o Elvis foi lá pedir calma pra ele, né, Lupe? Pode pedir calma, Iago. tranquilo, Calma, porque Iago. se a Ponte jogar com a menos, aí complica. E já foi assim em alguns jogos, inclusive no passado, quando o Risso foi expulso e hoje está suspenso, por isso o Roca ocupa a lateral esquerda da Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 27 minutos é o primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Fábio Scheibe. E a seleção brasileira já está completa lá em Belém, onde realiza treinamentos para a partida de quinta-feira diante da Venezuela em Maturim. Vini Júnior e os jogadores que participaram da decisão da Copa do Brasil chegaram hoje pela manhã. O Brasil encarando então a Venezuela e, como forma de planejamento, decidiu ficar na capital Belém do Pará para voar até a Venezuela. Pode ligar que aqui tem jogo, muito futebol pra você. A bola volta pra Cristiano, pro time do Vila Nova, faz inversão da direita pra esquerda. Levantamento na ponta pra Juan cruzou pra Urso, tentou o domínio na primeira, bola resvalou no braço do Luiz Felipe. Manda seguir a arbitragem na sequência da falta em cima do Luiz Felipe. E pareceu sem querer. Mas aí o time do Vila vai aproveitar para reclamar um pouquinho, né, Antônio Lupe? E o Luiz Felipe discute ali com o Urso, um atacante. O lance envolveu os dois atletas, né? O Vila reclama da marcação da falta e o Luiz Felipe ali acabou colocando a mão na bola, né? Essa é a reclamação dos jogadores do Vila na origem do lance. Mas o árbitro pegou a falta a favor da Ponte. 0-0, tudo igual no Oba. Me pareceu que resvalar e foi fora da área. Então o VAR não entra em ação, né, nesse caso. A não ser que tenha sido dentro da área. A bola volta pro time da Ponte. Lá pro campo de ataque, Igor Inocêncio dominou, girou pra cima do primeiro, trabalhou ali com Emerson Santos pra Hudson, pra Igor Inocêncio, inverteu, boa bola pra Iago. Iago do jeito que ele gosta, vem no 2. Iago contra Rian, pedalou, Iago Dias puxou pra linha de fundo, pintou cruzamento na área, passou pelo Renato, afasta a marcação do Vila. A bola vai sobrando pro time do Vila Nova com o Urso. Urso contra Luiz Felipe, tentou adiantar para sair jogando, mandou direto pra fora, a lateral está marcado, é pra Macaca fazer a cobrança. Tem pressa, bola lançada para Elvis, que domínio do Elvis, entregou na ponta direita para Inocêncio, cruzou para Iago Dias, saiu do gol dele, Júnior para fazer a defesa, a bola voltou para Iago, é pênalti! Pênalti para Ponte! Iago Dias derrubado! A arbitragem marca o pênalti. Iago Dias caiu, é pênalti pra Ponte, Lupe! Depois de um cruzamento que veio pelo lado direito, o Denis Júnior saiu todo atrapalhado. Apenas com uma das mãos tentou fazer a defesa. A bola sobrou pro Iago Dias e o Rian acabou empurrando o atacante da Ponte
dentro da área. Talvez aí um susto por conta dessa defesa que não aconteceu. Houve a carga nas costas, na minha opinião, primeiro momento, pênalti, mas com certeza o lance vai ser checado pelo VAR. Pois é. A arbitragem tem que verificar impedimento no lance, se foi pênalti ou não. O time do Vila vai inteirinho ali pra cima da arbitragem. Pois não, Lupe? Você já tinha falado desses encontros do Rian com o Iago durante todo o jogo. O Iago já estava reclamando bastante das faltas que não eram marcadas pelo árbitro, só que a mais duvidosa dentro da área, ele deu o pênalti a favor da Ponte. Pela convicção dele, o pênalti está marcado. O árbitro está muito convicto. E assim, o VAR, pelo menos ele não faz aquele gesto, né, habitual de levar ali a mão no ouvido, como se quem estivesse comunicando com o VAR. Pelo que eu estou entendendo, o pênalti está confirmado. Se o VAR não interferiu, é porque o VAR verificou que está tudo bem, aí vai da interpretação do árbitro, o árbitro entendeu que a carga foi legítima para pênalti. Pelo menos é o que tá dando a entender. Carlão de Freitas, Iago Dias bem no jogo, Carlão. O Iago Dias bem no jogo, teve o mérito, né? Não desistiu da jogada. O pênalti meio duvidoso, viu, Julião? Não sei se a carga que ele recebeu foi suficiente pra queda, mas o árbitro estava ali perto, marcou com convicção e acho que já está confirmado, né? Vamos ver, mas graças ao Iago. O Iago, cruzamento, claro, a falha do goleiro do Vila Nova, mas o Iago não desistiu da jogada e cavou a penalidade. Elvis, metade dos pênaltis convertidos e a outra metade desperdiçada. Não é aquele batedor de pênalti com aproveitamento espetacular. Perdeu muitos pênaltis importantes o Elvis, mas converteu, entre eles o do título da Série A2, outros penais importantíssimos para a Ponte. Hoje é importante, pode ser um pênalti para colocar a Macaca e deixar a Macaca fora da zona de rebaixamento, quem sabe. Pênalti confirmado. Elvis tomando pouca distância. Lá vem o camisa 10. Elvis contra Denis. Elvis contra o Denis. Elvis bateu na casinha! Gol da Ponte! Elvis cobrando pênalti. Bola de um lado, goleiro do outro. Bola de um lado, goleiro do outro. Elvis coloca a Ponte em vantagem. Sai na frente a Macaca. Ponte na frente agora em Goiânia. Segue Vila Nova 0, Ponte Preta 1 para Macaca. O detalhe do gol do Elvis. Joga a bola, Elvis, é seu, Antônio Lupe. Um pênalti cobrado com raiva, com força, no canto direito do goleiro Denis Júnior, que pulou pro lado esquerdo. Bola de um lado, goleiro do outro, e a Ponte Preta na frente do placar. Elvis marca o 5º gol dele na temporada 2024, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Anésio Brasileiro Alvarenga Uoba. Vila Nova 0, Ponte Preta 1. 1-0 pro time da Ponte contra o Vila. Abre o placar num jogo que a Ponte você vinha elogiando, né, Carlão de Freitas? A Ponte faz um bom primeiro tempo até aqui, com personalidade, criando oportunidades não tão claras, é bem verdade, mas ameaçando em algum momento a meta do Vila Nova. Até aqui o Iago Dias vai se configurando num destaque do ataque da Ponte, Renato um pouco sumido, mas o pênalti teve muito a ver com o Iago, com a disposição, não desistiu da jogada, cavou a penalidade, sendo pênalti ou não, foi um lance interpretativo e o Elvis bateu bem. Até aqui uma postura aceitável da Ponte, que permaneça assim para segurar ou até aumentar o placar. 1-0 pro time da Ponte. O Fábio vai atualizar a tabela, como é que fica a situação na tabela de classificação. Torcida da Ponte de olho, torcida do Guarani também. Resultado que vai rebaixando o Guarani, tirando a Ponte do rebaixamento. 33 minutos. Vem Vila pro campo de ataque, afasta a defesa da Ponte, tira dali. E aí, Fábio Chaib atualiza F5 na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte larga na frente, 1-0, Fábio Chaib. Com essa vitória, a Ponte dá uma aliviada, sobe para a 15ª colocação, 41 pontos, empurra o CRB para a zona de rebaixamento e ainda passa a Chapecoense, que tem mesmo número de pontos, 41 pontos. Então a Ponte chegando à 15ª colocação nesse momento, Julio. Essa é a situação, então, na tabela de classificação.
É o drama do futebol de Campinas contra o rebaixamento. A bola volta para o time do Vila Nova pelo campo de ataque, entregou pela ponta esquerda, tentou passe por dentro para Alisson. Afasta a marcação, tira dali. Vai sair em lateral, arremesso está marcado, é para o time do Vila fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. E vem pro campo de ataque o time do Vila. Abertura de bola pela ponta esquerda. João Lucas fez ali o corta-luz pra ninguém. Se atrapalha na série de bola. Iago Dias agora sim consegue consertar. É elogiado ali pelo Heitor Roca. A lateral está marcado pro time do Vila. Imediatamente depois do gol, a Ponte Preta vai todinha pro campo de defesa. Só tem o Renato no ataque. Vem pro campo de ataque o Vila. Alisson tentou invadir a grande área. Afasta a marcação. A bola volta para Cristiano pro time do Vila. Entregou para Todinho. Todinho dominou na ponta esquerda. Vem na tabela com Alisson para Todinho. Faz a falta ali o time da Ponte agora com Emerson Santos. Falta marcada é pro time do Vila. E o Vila quer a bola parada, Antônio Lupe. É dessa forma que o Vila tenta o gol de empate. O Alisson, que é o artilheiro do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro com 8 gols, tocou pro Todinho, companheiro de ataque que já marcou 6. Ele foi derrubado pelo Emerson Santos, é do lado direito, a bola vai ser levantada para dentro da área do goleiro Pedro Rocha. 35 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time da Ponte, gol marcado pelo Elvis. Elvis hoje acertou. Ele não é dos melhores cobradores de pênalti sem aproveitamento, mas hoje marcou. Levantamento de falta para o time do Vila na grande área, afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Vila, dominou Juan. Juan na ponta direita para João Lucas. João Lucas puxou o pé esquerdo na bola, travado pelo Heitor Roca, que manda para escanteio. Escanteio marcado pro Tigrão, Antônio Lupe. Que tem pressa em busca do gol de empate. Cruzamento, a bola explodiu na zaga da Ponte. A zagueirada da Macaca tenta ali se organizar. João Lucas na bola. Levantamento direto pro gol. Pedro Rocha dá um tapa na bola, tira dali. Rebote é do Vila, volta na entrada da grande área. Bom pra Pedro Rocha. Um balaço de pé esquerdo. Pedro Rocha faz a defesa em 2 tempos. E na sequência é atingido pelo Alisson, fica caído o goleiro da Ponte, Lupe. E foi uma defesa muito importante, mas eu fiquei com a sensação que a bola não tinha o endereço do gol. Depois do escanteio cobrado, bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para o lateral esquerdo, Juan, que bateu forte. E o Pedro Rocha, em 2 tempos, fez a defesa. Rapaz, o Elvis deu a vida ali para tentar bloquear o chute, mas não alcançou. A bola volta, Elvis tenta o domínio na metade do campo. Igor Inocêncio rasga, manda a bola para o campo de ataque. A bola tá viva para Renato pela ponta direita. Invadiu, Renato bateu para fora! Persiste, insiste o time da Ponte. É uma nova postura com o Brigatti, Antônio Lupe. Uma Ponte um pouco mais agressiva, até porque precisa do resultado. O Renato recebeu pelo lado direito, tinha uma marcação muito forte, não pegou tão forte assim na bola e ela passou na frente do gol defendido pelo Denis Júnior e se perdeu pela linha de fundo. E aquilo ali na perna do Iago Dias, ali amarelo? Olha lá, Lupe, ó. O Iago Dias tem um amarelo ali na perna dele, como se fosse uma segunda meia. É um band-aid. 37 minutos do primeiro tempo. A bola volta para Cristiano, escapa na marcação do primeiro. Entregou pela ponta esquerda, faz o passe, dominou, entregou de primeira, num 2 com o Cristiano. Cristiano inverte. A bola chega na ponta direita para Rian. Rian contra a marcação de Iago Dias. O grande duelo da noite até aqui. Tocou para Todinho, Todinho para Rian. Rian vem por dentro, levanta a cabeça, faz o passe para Todinho. Todinho dominou, vai tentar ali mais uma finta para cima do Heitor Roca, que recebe ali o toque no rosto. Todinho reclama da falta também. A arbitragem tá dando falta do Heitor. E o Todinho tá falando assim, eu? Que confusão, Antônio Lupe, falta marcada. E o quarto árbitro tá tendo que ajudar ali o árbitro, porque ele deu a falta do Heitor. Cara, foi a primeira falta simultânea que eu vi nessa Série B. Exatamente. Eles fizeram a falta ao mesmo tempo. O Todinho recebeu embaixo e deu em cima, entendeu? Porque o Todinho foi calçado no calcanhar e deu uma cotovelada no Heitor. Mas a falta é pro Vila já cobrada. Já cobrada, o time do Vila Nova vem pro campo de ataque. O Urso dominou, entregou pra chegada do Dunkler. Dunkler na ponta direita pra Rian. Rian dominou, movimentou. João Lucas pede no apoio também o Todinho. Lá vem ele, Todinho, por dentro, num 2 com o João Lucas. João Lucas pra Todinho. Todinho tocou pra Cristiano. Bom jogador, Cristiano fez a finta, mas uma finta ainda ele dominou. Cristiano entregou na ponta pra Todinho. Todinho pra Rian. Rian pra Cristiano. Adiantou demais, mas conseguiu o passe. Entregou pra Todinho. Todinho puxou pro pé esquerdo na cavadinha na grande área. Toca de cabeça na casinha. Alisson. Gol!
Alisson, capitão. Uma jogadaça do Cristiano. Ele serviu todinho com toda a liberdade do mundo. Cruzou na área. O Matheus Silva não estava muito afim de marcar, não. Alisson apareceu sozinho. De cabeça pro fundo da casinha para empatar. Agora em Goiânia. Vila Nova. Ponte Preta. Também detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Méritos pro Cristiano, que não desistiu da jogada e deu um leve toque pro Júnior Todinho. Tudo isso lá do lado direito. Cruzamento no meio da pequena área. Nas costas do Matheus Silva apareceu o Alisson, pequenininho, só que bem posicionado, nem saiu do chão. Toque de cabeça pro fundo da rede. Alisson marca o 9º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro do Vila no jogo. Tá no placar do estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova 1, Ponte Preta também 1. Pois é, 40 minutos. Mais um para a coleção de Matheus Silva, Carlão de Freitas. Marcação muito distante, né? O Alisson não tem essa altura toda, talvez. Se o Matheus ajustasse, olha aí. Ponte no ataque, vem Renato, dominou pela ponta direita. Elvis pediu na entrada da área, rolou para Igor Inocêncio, bateu mal demais. Chegou desequilibrado, mandou direto para fora, pois não, Carlão? Se o Matheus ajustasse um pouco mais a marcação, o gol não sairia, né? O lado esquerdo da Ponte um pouco vulnerável, o Heitor já vai dando sinais de cansaço, o Júnior Todinho vai se destacando por aquele setor, trabalhando bem, o próprio Cristiano aproximando. A Ponte pouco desfrutou da vantagem, né? O Vila Nova já se impôs e a Ponte recuou demais e por isso tomou o gol de empate. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos do primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova. 1 pro Vila. Ponte Preta. 1 pro time da Ponte, vem Vila pro campo de ataque, dominou todinho, invadiu grande área, rolou para Alisson. Alisson cruzou, Matheus Silva. Corta de cabeça, tira dali. Completando 41 minutos, 1-1. Central da bola. Fábio Scheibe. A situação fica complicada novamente para Ponte Preta. Com esse empate, chega a 39 pontos, mas não sai da zona de rebaixamento. 39 também é o número do CRB, primeiro time fora da degola. Futebol Globo CBN. E agora o momento é todo do Vila. Alisson consegue mais um escanteio. O Vila tá querendo a virada, Antônio Lupe. E dando muito trabalho com o atacante Alisson, que é o artilheiro do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro. Tentou ali a finalização, a bola se perdeu pela linha de fundo. Explodiu o jogador da Macaca, por isso tem escanteio. João Lucas vem pra cobrança. João Lucas vem pra cobrança do escanteio pro time do Vila. Toca curto, volta pra Alisson, vai pintar jogada ensaiada pra Rian. Pintou cruzamento por baixo, o Hudson corta. Entrega a bola com Elvis, Elvis dominou. Tentou ali de calcanhar, tava sem espaço. Foi obrigado a fazer o passe curto pra chegada do Heitor Roca, que chuta de qualquer jeito direto pra fora. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Amarelo. Vai. Emerson Santos. Falta feia em cima do Alisson. Chegou atrasado, pisou ali no calcanhar do atacante do Vila e recebe amarelo. É o segundo do jogo, os 2 cartões para jogadores da Ponte. Além do Emerson Santos, o Matheus Silva também está amarelado. Tentar chegar no vestiário pra consertar, né? Desestabilizou a Ponte Preta, né, Carlão? É verdade, o próprio Brigatti fazia, né? Depois desse chutão feio do Heitor Roca, o Brigatti fez calma, né? O time sentiu e o Vila Nova percebeu. Vila Nova agora ocupa o sistema defensivo da Ponte, fica com a bola, fica com a segunda bola e a Ponte corre risco, sim, seríssimo de tomar o segundo gol. 43 minutos do primeiro tempo, momento do Vila Nova que tem a falta, 1-1, tá empatado o jogo. 1-1, tudo igual. Bola parada, perigosa para o time do Vila. Pedro Rocha vai montando a barreira com 4 jogadores formando ali. Pedro Rocha montando agora, pede para o Heitor Roca sair da barreira, ele sai. São 3 jogadores agora, cobrança de falta do João Lucas. Vai direto para fora, apenas o tiro de meta. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, 991869070. 991869070.
que é que o ouvinte da CBN tá escrevendo aí pra você, Fábio? Ficou na bronca, né? O Ademar aqui manda novamente a mensagem, fala com essa zaga, faz 10, toma 11, assim não dá. Um abraço também pro Thiago Vitor, tá torcendo pra Macaca, vamos Macaca, força nega véia, diz ele aqui. O Rodrigo Delboni também, vai Ponte, Rodrigo Delboni lá de Valinhos, participe com a gente também pelo 19-99186-9070. Boa, Fábio Scheibe, 44 minutos. Ponte Preta vem para o campo de ataque, domina o Hudson tenta sair jogando. Vem o Cristiano. Cristiano levanta, escapa da marcação de 2 jogadores. É bom de bola o Cristiano. Coloca para João Lucas. Grande passe para Alisson. Pintou o gol. Alisson bateu. Pedro Rocha, milagre! Pedro Rocha, um milagre! A arbitragem tá parando, marcando o impedimento. Mas o Pedro Rocha, para garantir, vai que tem o VAR, vai que acontece alguma coisa. Executa um milagre, Antônio Lupe. E mais uma bola no meio da zaga da Ponte Preta. E olha, que bem pouquinho à frente, o Alisson recebeu, bateu cruzado com a perna, fez a defesa o goleiro Pedro Rocha, mas o lance já estava parado. Mais 5. Vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Tivemos alguma intervenção assim de maior tempo para 5 minutos? Não, o pênalti, né? O pênalti demorou mas de 1, 2. Por aí. 5 minutos então, vamos lá. Vamos até 50 minutos. Momento do Vila. Protocolar, né? 1-1. Se estivéssemos na Copa, é protocolar mesmo. Na Copa era 6, 7 no primeiro tempo. Sem a menor necessidade. Na Série B, geralmente fica no 2, 3 no primeiro tempo e 5, 6 na etapa final. Entendi. Ô Lupe, me puxa a ficha depois do Cristiano, hein? Número 5 do Vila Nova. Água Santa. Bom jogador o Cristiano, hein, Lupe? Bom jogador, eu falo, ele tá... Era ele, Ralf, a dupla? Ou ele tá na vaga do Ralf? Não, era ele, Ralf. Ele titular, aí o Cristiano. Se não me engano, ele é do Água Santa, tá emprestado ao Vila Nova e não deve continuar no Vila pra temporada do ano que vem. Cristiano, ele tem 24 anos, formado na base do Red Bull Brasil e defendeu o Água Santa desde 2022. Muito bom jogador, camisa 5 do Vila Nova. É lateral marcado por time da Ponte, fazer a cobrança. Heitor Roca levanta a bola lá para a ofensiva. Ele buscava jogada com o Renato. Renato fica bravo com o Heitor Roca. Aliás, o Renato tá bravo com todo mundo. Já deu bronca no Matheus Silva. Agora dá bronca no Heitor Roca. Vem Ponte para ataque, 46, vamos até 50. Movimentação do Heitor Roca, entrega a bola com o Elvis, tentou a caneta, para cima da marcação, a bola volta para Todinho, a recuperação. Todinho, coloca a bola lá no campo de ataque, vem por baixo o Nilson Júnior. Foi inteligente o Nilcinho, agora ganha o lateral, o arremesso está marcado, é para o time da Ponte fazer a cobrança. Vem com o Heitor na movimentação, o Nilson Júnior ali pede calma, o Brigatti também pedindo calma, pede organização para o time da Ponte. O time da Ponte ficou nervoso depois do gol. Vem Heitor Roca lá pro campo de ataque, levanta pra ofensiva para Renato. Renato não consegue dominar, a bola volta para Todinho. Todinho tenta sair jogando, atrasou, jogada para Rian. Rian dá um tapa na bola. Ela vem para Nilson Júnior, que matou no peito e dá um chutão direto para fora. Arremesso está marcado, é pro time do Vila sair jogando com tranquilidade agora. E aí, Carlão, balanço do primeiro tempo, 47 minutos, 1-1, Carlão. É um primeiro tempo em que a Ponte começou bem, se impondo, criando oportunidades, né? Depois o Vila equilibrou um pouco e novamente a Ponte tomou as rédeas, a dianteira do jogo e conseguiu marcar o gol. Só que a partir da vantagem, a Ponte sumiu na partida, né? Ela pouco desfrutou deste resultado. O Vila Nova foi para cima, adiantou a marcação, se aproveitou também dos erros defensivos da Macaca, trabalhando muito pelo lado direito, o Júnior Todinho caindo por esse setor e desequilibrando as ações para o Vila Nova. E numa falha defensiva, né? Uma marcação muito frouxa por parte do Matheus Silva. O Alisson foi lá e empatou. E agora esta reta final, toda ela é do Vila Nova e a Ponte correndo riscos. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, tentativa do lançamento para Iago Dias, não chega a defesa do time do Vila, faz o corte, a bola volta para Matheus Silva, dominou, Matheus Silva contra a marcação do Alisson, faz o passe lateralmente para Luiz Felipe foi desarmado, deixou a Ponte exposta, bola solta para Urso tentou fazer a finta, levantou na grande área, a bola desviada, vai sobrando para o time da Ponte, que risco sofreu agora o Luiz Felipe ao perder a bola, mas conserta a defesa da Ponte, está jogando com Heitor Roca para Nilson Júnior, para Heitor Roca, Heitor para Nilson vai trocando passes, o time da Ponte vai agora deixando o relógio passar, vai empatando o jogo 1-1, e agora falta ali marcada para cima do Rian, uma chegada do Elvis que fica transtornado com a arbitragem, 48-30, vamos até 50, é a reta final desse primeiro tempo no Oba em Goiânia, o time do Vila Nova que conseguiu o gol com Alisson, a Ponte abriu o placar no pênalti com Elvis.
e vem pro ataque lá na ofensiva. Urso escapa a marcação pro time do Vila Nova. Chega antecipando ali, Luiz Felipe manda a bola pra fora, coloca a bola pra Renato. Antes dele, Dunkler colocou a bola pra fora. Dunkler é lateral, marcado é pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa com 49. Minuto final no primeiro tempo. 1-1, tá tudo igual. Demora-se um pouco pra cobrança do lateral pro time da Ponte. Vem na movimentação, Luiz Felipe levantou a bola lá pro campo de ataque. Chega a defesa do Vila. Faz o corte, coloca a bola pra Cristiano. Cristiano adiantou, faz o passe na ponta direita. É pra Todinho. Todinho puxou pro pé esquerdo, vai mandar pro gol. Afasta Nilson Júnior. A bola voltou pra Urso, uma bomba, a bola desviada. Vai embora, linha de fundo. Um desvio no meio do caminho, vai ganhar um escanteio. Último lance do primeiro tempo é do Vila, Lupe. Finalização do Júnior Urso, de fora da área. Camisa número 29 do Vila. A bola tinha o endereço do gol, só que no meio do caminho um desvio na zaga da Ponte. O último lance do jogo é pro Vila Nova, que tem escanteio. O João Lucas tá na bola. João Lucas, autorizado, levantou na boca do gol. Pedro Rocha se atrapalhou. Consegue a defesa, Pedro Rocha fica com ela. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Goiânia. Vila Nova. 1. Ponte Preta. Também 1. Júlio Nascimento. Fim de papo no Oba no primeiro tempo. Daqui a pouco eu volto para o segundo tempo. E agora na CBN é hora do Central da Bola. Central da Bola. 7 horas 20 minutos, intervalo de jogo no Oba. Vila Nova 1, gol de Alisson. Ponte Preta também 1, gol de Elvis de pênalti. Antônio Lupe na saída dos jogadores. Quais as opções ofensivas de Antônio para o João Brigatti para o segundo tempo, caso queira mexer, Lupe? Ofensivas, vamos ver quem tem aqui Matheus no banco. Regis, né? Matheus Regis. O Portuga é um meia, né? Então é ofensivo. O Everton Brito também. Everton Brito. Olha só, o Elvis conversando com o Henrique Almeida. Foram companheiros no Goiás, se não me engano. Everton Brito, tem o Cauã, que é da base. O Dodô. Então, Dodô atacante, além do Cauã, Everton Brito, Portuga e Matheus Regis, as opções ofensivas do Brigatti para o segundo tempo do jogo contra o Vila. Carlão de Freitas, seu destaque positivo da Macaca. A Ponte começou bem, né? Marcou um gol ainda, mas depois, numa falha da zaga, tomou um empate que saiu com sabor meio amargo, né, Carlão? É, um sabor amargo pela maneira como a partida se desenhou, né? A Ponte começou bem a primeira etapa, impondo um ritmo, ocupando o espaço no meio campo, o Elvis participando bastante do jogo, o próprio Renato e o Iago Dias, principalmente, ela conseguiu abrir o placar. Só que ao invés dela permanecer naquele mesmo ritmo, ela recuou demais, permitiu que o Vila gostasse do jogo, trabalhando muito pelo setor esquerdo de defesa da Ponte, direito de ataque do Vila, né? O Júnior Todinho fazendo ali uma dobra ofensiva. A Ponte pecou, né? O Matheus Silva, ao invés de marcar o cara, né? Marcar o Alisson, encostar no Alisson, pelo menos para fazer uma sombra, não, ele deu total liberdade. O Alisson, apesar de baixinho, muito astuto, muito esperto, foi lá e empatou o jogo. E a Ponte sentiu o golpe, né, Fabião? Sentiu. A Ponte sentiu, depois do empate ela ficou muito vulnerável, Vila Nova ganhou todo o rebote praticamente, ela correu riscos de descer para o intervalo perdendo o jogo. Mas um primeiro tempo aceitável, acho que se a Ponte voltar da mesma maneira que começou o jogo, eu vejo que a Ponte tem possibilidades de voltar de Goiânia com os 3 pontos. O juizão foi camarada com a Ponte Preta no pênalti, hein, Carlão? Aqui entre nós, o juizão... Não, na hora da penalidade eu já achei, eu acho que houve sim o empurrão, mas não sei se o suficiente para derrubar o Iago Dias. O árbitro poderia não ter dado pênalti. Mas melhor assim, de uma né? maneira muito tranquila. Melhor assim, a Ponte abriu o placar, só que sofreu um empate. É, melhor assim. A Ponte Preta com esse empate não sai da zona de rebaixamento. Neste momento a Ponte está indo a 39 pontos, se mantém na 17ª colocação, agora com o mesmo número de pontos do CRB, que nos critérios de desempate fica fora da degola, mas a Ponte neste momento ocupa a 17ª colocação dentro do Z4. Antes do break, vamos com o áudio de um ouvinte, mandou aí, ele tá ouvindo a gente. Põe aí no ar, Marcelão. O garotinho tá feliz aí ouvindo a Ponte Preta, esperando essa vitória da Macaca. E aí, galera da CBN, é o Heitor de Campinas. Tô torcendo pra Ponte Preta com meu pai aqui no carro. Vamos, Ponte! Aí o Heitor
Tá feliz, esperando uma vitória da Macaca aí, todo mundo esperando essa vitória da Ponte Preta que vai fazer tirar ela da zona de rebaixamento. O Heitor acompanhando a gente, muito obrigado. 7h23, um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Vamos resenhar aqui mais com o Carlão de Freitas e ver o que o Brigatti pode fazer para essa segunda etapa, a Ponte tentando essa vitória. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Vila Nova, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Mário Quintino com as estradas. Estamos de volta então, Chaib, com informação agora da rodovia Dom Pedro. Tem uma ocorrência à altura do quilômetro 128 para quem vai em direção da rodovia Anhanguera e tem reflexo também no sentido contrário, em direção de Jacareí. Então, atenção nos dois sentidos, principalmente nesse trecho que vai da Avenida Mackenzie até as proximidades do Trevo de Souzas, também com reflexo no anel viário Magalhães Teixeira, para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro. Em outro ponto da região, a Campinas Montemor, ainda tem trânsito intenso em direção de Hortolândia, da Alix da Cunha até a passagem pelo Parque Santa Bárbara. Chaibe. Valeu, Mário Quintino. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti Mix Nuts Uva Passa Gourmet Oba Bem Querer, embalagem de 250 gramas por apenas R$ 29,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estar presente no mercado há mais de 20 anos com qualidade é uma conquista para poucos. E a Libraport tem orgulho de ser exemplo. Como referência em armazenagem alfandegada, nossas instalações contam com 90 mil metros quadrados de área, além de estrutura especializada com controle de temperatura, pronta para atender a sua logística. Para conhecer mais sobre todos os nossos serviços, acesse www.libraport.com.br. Conquistas profissionais pedem planejamento. Conte com um atendimento personalizado e excelência em produtos para ajudar você a gerir seus recursos e alcançar todos os seus objetivos. Na Unicred é assim. Quem cuida do seu dinheiro também te ajuda a cuidar do seu futuro. Seja um cooperado. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Sua saúde financeira pede Unicred. Em 2024, celebramos 45 anos de dedicação, inovação e cuidado exemplar do Hospital PUC Campinas. Pelos milhares de pacientes atendidos, pela sociedade impactada e pelos profissionais capacitados, nossa jornada é de assistência ímpar, desenvolvimento de pessoas e pesquisa contínua. Que nossos feitos inspirem novas conquistas em prol da saúde e bem-estar de todos. Hospital PUC Campinas, 45 anos de dedicação, inovação e cuidado. Responsável técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRN 109253. Atenção, a BYD Darugi apresenta a maior ação do ano para comemorar os 30 anos da BYD. Só na BYD Darugi você encontra veículos elétricos e híbridos em até 36 vezes com taxa zero. BYD King com 30% de entrada e parcelas em 36 vezes com taxa zero. Repetindo, veículos com até 30% de entrada com taxa zero. Bônus de até R$40 mil. Tudo à pronta entrega. Condições assim é só na BYD Darugi.
Paz no trânsito começa por você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 7 horas 28 minutos, intervalo de jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba lá em Goiânia, e a Ponte Preta está empatando com o Vila Nova por 1-1. Gol da Ponte de Elvis, de pênalti. A Ponte saiu abrindo o placar, mas depois tomou um empate já no final do primeiro tempo. Noite de segunda-feira que pode marcar também o primeiro acesso da Série B à Série A do ano que vem. Tem jogo do Santos hoje, o Santos líder da competição. Ele entra em campo contra o Curitiba lá no Couto Pereira às 9 horas da noite. Uma vitória garante o Peixe de volta à Série A do Brasileirão em 2025. Noite de segunda-feira também que tem vôlei, tem Superliga Masculina de Vôlei às 9h30, logo depois da nossa jornada aqui. Marco Guarizo e Renata Rondina contam a história do jogo entre Vôlei Renata, Vôlei Campinas contra o Praia Clube. Você confere aqui com a gente na CBN, então, Superliga Masculina de Vôlei, torcendo para o Vôlei Renata, Vôlei Campinas. 10 minutos de intervalo no Oba, no estádio lá em Goiânia. A Ponte Preta, então, empatando com o Vila Nova, que não é suficiente esse resultado para tirar a macaca da zona da degola. Carlão, a Ponte Preta começou tão bem, né? Uma postura agressiva com o Brigatti, começou bem, tendo oportunidades, saiu na frente, mas depois mais uma falha individual neste campeonato da Ponte. A Ponte acabou tomando empate e agora sai para esse intervalo em 1-1, Carlão. Fabião, o que compromete o que foi a Ponte no primeiro tempo, né? Porque ela vencia o jogo. Não vou dizer que vencia com tranquilidade, mas ela era melhor que o Vila Nova naquele instante. Agressiva, uma né? postura legal, uma postura interessante, até diferente de outras partidas. Mas, de repente, após o empate, a Ponte cedeu muito espaço. O Vila Nova começou a ganhar todo o rebote, né? Toda a segunda bola foi do Vila após ter empatado o jogo. O Heitor acho que deu uma cansada, deu muito espaço ali pelo setor esquerdo de defesa da Ponte. Os volantes já não chegaram mais, tanto é que o menino João Lucas começou a participar muito do jogo, o próprio Cristiano se impondo ali, né? O Alisson, que é bom jogador, e o Todinho do lado direito ali, infernizando a defesa da Ponte. E o Vila Nova pressionou demais, né? Depois do empate e quase que faz o segundo gol. Por erros, vou dizer, individuais, né? A Ponte bem, vencendo o jogo de uma maneira tranquila. O Vila Nova não tem tanta aspiração dentro do campeonato, até aceitando o resultado. E aí, num vacilo, num espaço que o Matheus Silva deu pro Alisson cabeceio, e aí o Vila Nova tomou conta do jogo. Agora, como que vai ser a postura da Ponte na etapa complementar? Será que ela vai arrefecer diante do Vila? Será que ela vai permitir que o Vila permaneça com a pressão? Porque se o Vila permanecer com a mesma pressão, com a mesma intensidade com que terminou o primeiro tempo, a Ponte corre o risco sim de tomar o segundo gol. O time da Ponte não tem força para suportar uma pressão. Agora, se a Ponte colocar em prática aquilo que ela fez nos primeiros minutos de jogo e de repente marcar um gol, estabelecer uma vantagem, aí ela pode até construir aí um resultado importante. Mas a maneira como a Ponte terminou foi uma maneira preocupante, deixa o torcedor aflito. E o torcedor pontepretano que já tá na bronca com o time, né? Esse segundo turno da competição, principalmente. Aqui tá descascando também o Matheus Silva, viu? Descascando, na bronca, cara. Marcos Fiapo manda mensagem aqui pra gente falando: Matheus Silva esforçado, boa pessoa, agora nenhum treinador vê a limitação dele, ou será que eu só vejo isso? Falhou muito no gol de empate, e é justamente isso, né? Nesse momento tão decisivo. Eu vejo também. Você também viu, na hora você falou também. Nesse momento tão decisivo não pode acontecer isso também, né, Julio? Fábio, é que o Matheus Silva, ele tem um histórico, e concordo com o Vinte, gente boa, sempre tratou a imprensa muito bem, trabalhador, teve lesões aí quando conseguiu vivenciar o melhor momento dele com a camisa da Ponte, porque, vamos lembrar, o Matheus Silva é um zagueiro que foi bem no Ituano, relativamente bem no Ituano, e um zagueiro com passagem pelo Cruzeiro. Não era a melhor época do Cruzeiro? Não era a melhor época do Cruzeiro, mas potencial em algum momento ele tinha. Só que o momento, principalmente na Série B, é muito ruim. Então são muitos cartões, é expulsão boba, é falha de marcação. Matheus Silva realmente não vive uma boa fase, mas
troca técnico, sai técnico, ele permanece como titular, né, Fábio? Exatamente. E pro segundo tempo, o que o Brigatti podia fazer, hein, Carlão, para tentar ganhar essa partida tão importante Ponte Preta? Fabião, num primeiro instante, tentar fazer com que a equipe volte da maneira que começou o jogo, né? Com uma postura bem, agressiva, se impondo, ocupando o espaço no meio-campo, os volantes chegando, né? O Inocêncio criando ali pelo lado direito, arriscando de longa distância. Eu acho que se ele voltar, né, ou a Ponte voltar com essa postura, ela tem tudo para pelo menos equilibrar as ações e marcar um gol, né? O que seria importante. Agora, a postura que ela terminou que foi preocupante, né? Os jogadores já dando sinais de cansaço, o próprio Heitor pelo lado esquerdo, Renato um pouco gelado no mental jogo, também, né? Apesar de bastante, ter participado e, né, ter arriscado em algum momento, desperdiçado a oportunidade. O próprio Iago caiu um pouquinho, né? Ele que foi talvez a grande figura da Ponte na primeira etapa. Se ela voltar, a insegurança na defesa, né? Então se ela voltar com esse panorama que eu estou enumerando, aí quem corre o risco de perder é ela, né? Porque o Vila Nova terminou melhor a primeira etapa. Então a Ponte ela precisa encarar como uma decisão. Alguns jogadores estão encarando, né? O Iago Dias, o próprio Elvis, né? Agora outros jogadores nem tanto. O Renato acho que precisa entrar um pouco mais, né? O sistema defensivo ter mais atenção, um poder maior de concentração, para que a Ponte não tome gol. A Ponte é um time muito frágil, então qualquer pressão, qualquer jogo mais intenso do adversário, ela sofre, né? E foi assim, à medida que o Vila Nova entrou no jogo de verdade, ela tomou o gol de empate. Então ela precisa se impor nos primeiros minutos, quem sabe marcar um gol e evitar que o Vila Nova ocupe tanto espaço, né? Ganhe tanto a segunda bola, jogue tanto pela beirada do campo como jogou pelo lado direito, porque aí a Macaca corre risco até pela diferença técnica. O Vila Nova já meio que entregou os pontos, mas é um time melhor que a Ponte, né? Os números na classificação mostram isso. 15 minutos de intervalo, Lupi, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, pois não, Lupi? Eu vejo o Emerson, que não é o Santos, né? O Emerson, aquele que foi do Palmeiras, Inter de Limeira, acredito que ele volta na vaga do Emerson Santos, que estava amarelado, já eu confirmo. Então eu passo para Júlio Nascimento, que vai narrar essa segunda etapa de Ponte Preta 1, Vila Nova também 1, Vila Nova 1, Ponte Preta 1, direto de Goiânia. Com você, Júlio. Apita o árbitro, toca na bola, o time do Vila começa o segundo tempo. Vila Nova, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui no microfone da CBN Campinas. Pode ligar que tem muito futebol pra você e tem alteração no time da Ponte, confirmando, Antônio. Emerson Santos com a 8 fica no vestiário, Emerson com a 18 vem pro jogo. Eu vou arriscar o Santos aqui, colocar um na frente do 8 e aí fica tudo certo com a minha escalação aqui. É isso. Já economiza espaço. E tempo. 40 segundos do segundo tempo, 1-1, tá tudo igual por enquanto. Ponte Preta e Vila Nova vão empatando pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado que não é bom pra Ponte, hein? Com esse resultado, a Ponte segue na zona de rebaixamento. É um resultado bom para o Guarani, que segue com chances matemáticas de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, embora seja muito difícil. E vem Emerson para o campo de ataque. Iago Dias, lançado pela ponta direita, puxou para a linha de fundo, cruzou na grande área. Denis vem para fazer a defesa. Denis Júnior segura firme, não solta mais. O time do Vila não muda, né, Lupe? Não muda, é o mesmo do primeiro tempo. Denis Júnior sai jogando pelo campo de defesa para Dankler. Dankler pela ponta esquerda, ele vem conduzindo, carregando bola para o campo de ataque. O time da Ponte aperta agora na marcação com o Igor Inocêncio, mas ele consegue o passe para Alisson. Alisson ameaça o passe, faz o toque curto. É para a chegada do Juan. Juan devolveu para Arilson. Arilson devolveu a bola para o campo de defesa, lá atrás para Dankler. Dankler para Cristiano. Cristiano vem no pivô contra a marcação no primeiro. Ele vai ser obrigado a voltar lá atrás. Ele inverte a bola pela ponta esquerda, entrega a bola com Dankler. O zagueiro se manda, vai embora, faz o passe agora para Urso. Urso para Dankler. Dankler tem Cristiano pelo meio, pede a bola também ali. O Arilson prefere o passe para Cristiano. Cristiano movimentou, entregou pela ponta esquerda. Bom passe para Alisson, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. Falta em cima do Urso, na verdade.
O jogo tá parado, falta que pertence ao time do Vila, Antônio Lupe. E a falta foi do Emerson, que entrou justamente na vaga do Emerson Santos, porque ele estava amarelado, já mostra o cartão de visitas. Já vem o Urso dominou, trabalhou para Arilson na ponta direita, faz o passe para Todinho, para Arilson na ponta direita, faz o toque, recolhe, volta a bola para o campo ofensivo com Rian devolveu lá atrás, você começa para o time do Vila Nova, foi obrigado a voltar com o goleirão Denis Júnior está jogando a bola pelo campo de defesa, lado esquerdo do campo, agora com Dunkler. A Dunkler levanta a cabeça, tem a opção pertinho dele ali, a opção pelo Gemes. A Gemes faz a devolução com Dunkler. Dunkler carrega, conduz na ponta esquerda, já faz o passe para Juan. O lateral esquerdo do Vila Nova tinha um Alisson sozinho dominou o Alisson. Escapou na marcação agora do primeiro, tocou na ponta direita para João Lucas, foi desarmado pelo Hudson, que recua para Nilson Júnior estourar a bola lá para longe. O Igor Inocêncio até abriu os braços ali, porque o Alisson estava sozinho, alguém falhou na marcação do time da Ponte. Vila no campo de ataque, tentativa do lançamento, afasta a defesa da Ponte. A bola volta para o time do Vila Nova pelo campo de defesa, vai sair jogando lá atrás. O time do Vila com Gemes. O Gemes entrega a bola com Rian. Rian faz o passe, é para Dunkler. 3 minutos do segundo tempo, 1-1, tá tudo igual. Dunkler faz o passe agora com o Urso. O Urso tem a passagem do Cristiano, prefere o passe por dentro, é para Alisson. Alisson foi desarmado pelo Hudson. Hudson dominou, entregou na ponta direita para Elvis. Elvis trabalhou, soltou para a ponta direita para Inocêncio. Inocêncio tentou levantamento para o campo de ataque, afasta a defesa, tira dali. A bola volta para Hudson. Hudson protegeu com o corpo, pé direito da bola. Pertinho dele se apresenta o Emerson. Emerson dominou, já entrega pela ponta esquerda, mas entregou mal. Devolve de graça para o time do Vila sair jogando lá para o campo de ataque. Domina o time do Vila Nova pela ponta direita. Vem com Rian. Rian escapa da marcação do primeiro, conduz com Todinho. Foi desarmado pelo time da Ponte Preta. A bola volta para Igor Inocêncio. Avisaram o ladrão. Igor Inocêncio foi obrigado a fazer o break. Devolveu lá atrás para Nilson Júnior. Nilson Júnior tem pertinho dele o Hudson. Hudson domina, está jogando com mais uma vez o time da Ponte lá do esquerdo do campo com Nilson Júnior. Nilson Júnior para Hudson. Hudson para Emerson. Emerson entrega a bola com Elvis. Fica girando o time da Ponte Preta lá atrás pelo campo de defesa. Júnior. Pois não, Antônio Lupe. Quem está acompanhando a nossa transmissão esportiva aqui no Futebol Globo CBN é o Neves, que inclusive está ali sempre no dia a dia da macaca. Grande Neves, faz parte da segurança da Ponte Preta com o radinho ligado aqui na CBN Campinas. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, lançamento na ponta para Luiz Felipe, cruzou, a bola voltou para Inocência, bomba, bola travada, vai embora, linha de fundo, escanteio para Ponte bater. E o técnico Brigatti gostou da finalização do Inocêncio. A bola acabou sobrando ali pro lateral direito barra meia. Ele finalizou meio que esquisito. Só que, pra sorte do Inocêncio, ela desviou na zaga do Vila e se perdeu pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Elvis, o camisa 10, o dono do time, vem pra bola. E o Elvis tá dando risada ali porque ele tá sendo provocado pela torcida do Vila. Isso porque diz as más línguas que ele fazia chover, né, com Goiás aí, né? Ou não? Nossa, era o rei dos clássicos. Lá vem Elvis, 5 minutos do segundo tempo, autorizado, escanteio, Elvis levantou na primeira trave, sobe a defesa de cabeça, Denis Júnior sai na sequência para fazer a defesa, fica com ela o goleiro do time do Vila. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 30 ao segundo tempo no Oba em Goiânia, segue. Vila Nova. 1. Ponte Preta. Também 1. Central da Bola. Mais tarde, às 9 da noite, lá na Curuzu, tem Paysandu e Brusque. Uma derrota faz com que o Brusque seja oficialmente, matematicamente, rebaixado para a Série C do ano que vem. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol, 6 minutos do segundo tempo, 1-1, Carlão de Freitas, hora de análise aqui na CBN. Como é que voltou a Ponte para o segundo tempo, hein, Carlão de Freitas? Ela não voltou se impondo como no início do jogo, mas já criou uma oportunidade ali, com Igor Inocêncio arriscando de longa distância. Ela começa melhor do que terminou, pelo menos, né? Mas já não há aquela imposição tão forte como no início da partida. E vem para o campo de ataque o time da Ponte, bola solta pela ponta esquerda, bola solta para Macaca com Heitor Roca, Heitor adiantou, soltou para Renato, Renato levanta a cabeça, se apresenta Elvis, cruzou para Iago Dias. O Iago Dias como centroavante vai ser mais difícil, né, Lupe? Algo de errado não tá certo, porque o Iago Dias pequenininho, quem era pra estar ali era o Renato, mas eu confesso que eu nem sei onde o Renato tá no campo. 7 minutos do segundo tempo e agora uma falta ali do Luiz Felipe para cima do Urso. Os dois estão se pegando há um tempo, né?
Sim. Já vai pintar o cartão para um ou para outro aí. Ou pros dois, né? Ou pros dois, exatamente. 7 minutos do segundo tempo, 1-1, tá tudo igual por enquanto. É a Série B do Campeonato Brasileiro, Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Vem Vila! Lá no campo de ataque vem dominando, trazendo o jogo pela ponta esquerda com o Urso. O Urso foi ali desarmado pelo Luiz Felipe na sequência, falta de Iago Dias. O jogo tá parado, falta marcada, é pro time do Vila fazer a cobrança lá pro campo de ataque, Lupe. E mais uma falta do Luiz Felipe pra cima do Urso. Não vai terminar bem essa história. E vem pro campo de ataque agora do outro lado, Vila com o Rian, perdeu, Renato recuperou, balãozinho pra cima do jogador do time do Vila, meia lua na verdade, entregou, soltou pra Elvis, Elvis pra Inocêncio, Inocêncio tem pressa, Iago Dias se movimentou na ponta direita, já pediu, recebeu Iago Dias do jeito que ele gosta, no mano a mano, Iago Dias contra a zagueirada do time do Vila, prefere o toque pra Luiz Felipe, pra Iago Dias preferiu conduzir, entregou pra Emerson Santos, furou, mas vai conseguir consertar, consertou, soltou pra Hudson que perdeu. Contra-ataque do Vila. Vem pra ofensiva. Tentou o Alisson, primeiro drible, deu certo. A bola voltou pra ele, vai conseguir o passe. Afasta a marcação, tira dali. O Matheus Silva ia conseguir tomar o drible. Saindo 2 km na frente do atacante do Vila, perdeu na corrida ainda. O time da Ponte tenta a resposta agora com o Elvis. Elvis adiantou, soltou para Renato. Renato dominou, entregou para Heitor Roca pela ponta esquerda, sem opção na área. Ele foi obrigado a voltar com Elvis. O time da Ponte desacelerou. Desacelera a Ponte, vem Elvis, tá pedindo bola ali o Emerson, Elvis ainda ele conduziu, ele gosta de bater de fora da área, Emerson, vai mandar bomba ou não, prefere o toque na ponta direita para Luiz Felipe contra a marcação, Andu, Urso, puxou para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, vai ganhar o escanteio. Escanteio pro time da Ponte fazer a cobrança, não, bateu no Luiz Felipe? Fica uma confusão, vai ganhar o escanteio mesmo, né, Lupe? Vai ganhar o escanteio. A reclamação dos jogadores do Vila Nova é que a bola toca por último no pé do Luiz Felipe. Fiquei com a sensação que ela deu um leve toque. Reclamação dos jogadores do Vila, mas o escanteio tá marcado, é a favor da Macaca. Escanteio marcado pro time do Vila fazer a cobrança. Jogo tenso no Oba até aqui, hein? 9 minutos do segundo tempo pra Ponte Preta. A vitória pode significar sair da zona de rebaixamento. Pro time do Vila terminar a temporada bem. E vem pro campo de ataque, tentativa do toque de cabeça do Matheus Silva, afastou a marcação, bola voltou para Iago Dias, vai fazer pra fora! Inacreditável, Iago Dias perde o gol! Iago Dias perde o gol na pequena área. Era só fazer, Antônio Lupe! Era só fazer o gol sozinho dentro da pequena área. Depois de um bate e rebate, ela sobrou pro atacante da Ponte, que ficou na frente do goleiro Denis Júnior, que saiu para abafar, e a bola ainda deu um leve desvio no pé do jogador Dankler, que comemorou como se fosse um gol. Perde uma chance incrível a Macaca, que tem escanteio. Impressionante o gol que perde o Iago Dias. 10 minutos do segundo tempo, escanteio marcado para o time da Ponte, Elvis. Lá vem o capitão Alvinegro, ele vem para mandar a bola na grande área, apontou na primeira trave, levantou na segunda, sai do gol, Denis Júnior para dar um tapa na bola, Heitor Roque tentou colocar na confusão mais uma vez, afasta a defesa do time do Vila, a bola tá viva ainda do outro lado, é para a chegada do Elvis, chega a defesa do time do Vila, rasga, a bola não sai, volta ainda para o time da Ponte, para a ponta esquerda, dominou, Matheus Silva ajeitou para Heitor Roque, tentou o cruzamento, a bola desviada, vai sobrar para Igor Inocêncio, ajeitou para Renato na dividida com um zagueiro, mas está parado o jogo, marcado o impedimento. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo, eu repito, 11 minutos do segundo tempo em Goiânia. Vila Nova. 1 pro Vila. Ponte Preta. 1 pra Ponte. Central da Bola. A notícia de hoje, Júlio, é que a Procuradoria do STJD vai pedir interdição da Arena MRV por atos de violência na final da Copa do Brasil. Galo pode perder até 10 mandos de campo nesta reta final de Brasileirão. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. E agora pintou amarelo. Mais um amarelo, Antônio Lupe. Júnior Todinho por reclamação, camisa número 29 do Vila. E agora vai pintar cartão vermelho, né? Pro jogador da Ponte. Extremamente infantil. Extremamente infantil. Extremamente infantil. São esses detalhes que às vezes pesam. E agora o Elvis vai lá cobrar o Iago Dias. Porque o Elvis avisou, não uma, mas 2 vezes pro Iago Dias ter calma e não cair na pilha.
Iago Dias expulso infantilmente. Impressionante como o jogador de futebol às vezes não pensa, para não dizer outra coisa, para não ser desrespeitoso aqui com o Iago Dias, embora ele seja desrespeitoso com a torcida da Ponte. Impressionante, Lupe. Eu vou deixar essa daí, Júlio, com Carlos Eduardo de Freitas. Eu vou usar as palavras do Júlio, porque se falar tudo aquilo que a gente pensa e esse lance grotesco aí do Iago, meu Deus do céu, vai fechar o microfone, né? Sem nenhuma necessidade, o jogador que era o destaque da Ponte até aqui perdeu uma grande chance, né, de marcar o gol e deixa a Ponte numa situação complicada. Realmente não convém nem falar o que a gente está pensando aqui, dada a falta de inteligência do Iago. Parabéns, Iago Dias. Perdeu um gol dentro da pequena área, você que é atacante. Em sequência, depois de perder um gol feito, é expulso de forma infantil. Parabéns pela sua atuação. 13 minutos do segundo tempo, 1-1 jogo. A Ponte agora entra em apuros, vai jogar com a menos. Faltando aí mais de 30 minutos de jogo. Macaca vai precisar se superar. Vamos aguardar, né, Lupe? Tem uma movimentação ali no banco. Aparentemente é o Vila quem vai mexer primeiro. Mas já o professor Brigatti talvez precise mexer também na estrutura aí da Ponte. Mas antes a alteração vai ser no lado do Vila. É o 20, o João Lucas vai embora com a camisa número 20, entra o 17, o Gabriel Silva. Gabriel Silva com a 17 vem para o jogo, é a primeira troca do técnico Thiago Carvalho. 20, João Lucas está fora, 17, Gabriel Silva, que é atacante, vem para o jogo. Muito bem, o time do Vila vai aproveitar então a vantagem numérica para mexer no time, oxigenar também os jogadores. Gabriel Silva, a alteração do professor Lucas Carvalho? É o Thiago Carvalho, o técnico da equipe do Vila. A bola vai sobrando lá para o campo de ataque lá do time do Vila Nova. Lançamento na grande área para Alisson contra a marcação do Nilson Júnior. Pediu pênalti, a arbitragem manda seguir. Alisson vai para o solo, fica ali caído e o Matheus Silva vai lá cobrar o Alisson. Tá dizendo que tá fingindo ali o jogador do Vila. Tá bravo ali o Matheus Silva. E agora o Urso pra cima do Luiz Felipe. Que confusão que tá o jogo, hein? O emocional da Ponte. Parece que a Ponte sentiu emocionalmente no segundo tempo. Extremamente pilhada o time da Ponte, hein, Carlão de Freitas? Extremamente pilhado num jogo em que ela poderia conduzir de uma outra maneira. Não é um jogo assim impossível de vencer, né? Agora fica praticamente impossível de vencer, mas não era, né, no 11 contra 11, e a Ponte tem que ter muita tranquilidade. Achei que o jogador do Vila Nova deu uma exagerada, um lance normal ali, mas é bom ter cuidado, né? É bom ter cuidado, esses jogadores da Ponte são jogadores, sei, o paviozinho meio curto, né? De repente a Ponte pode perder até mais atletas. Mas ficou difícil, né, Júlio? O time da Ponte 11-11 já é complicado, imagine com um a menos. E vem Renato, bola lançada na grande área. Renato dominou, mas o jogo tá parado, impedimento marcado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos no segundo tempo. Em Goiânia, segue. Vila Nova. 1. Ponte Preta. Também 1. Central da Bola. Amanhã tem jogo importante que pode mudar o G4 da competição. Ceará, quinto colocado, vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. Uma vitória coloca o Ceará no G4, ultrapassando o Sport, que ficaria fora da zona de classificação à elite do futebol nacional. Mexe. Alteração na Ponte. Antes o ataque do Vila Nova. Vem com o Urso pela ponta esquerda. Urso dominou contra a marcação do Luiz Felipe. Luiz Felipe ficou para trás. Urso conseguiu o passe. Tentativa ali com o Alisson. Foi desarmado. A bola volta para Everton Brito, que recebe a falta. A primeira participação do camisa 29 na Ponte, Lupe. Na vaga do Elvis. Cara de poucos amigos. Foi embora o camisa 10 da Macaca. Everton Brito com a 29 tá no jogo. Uma alteração mais física do que tático, do que técnica, né, Cairão de Freitas? A Ponte agora perde a organização, né, com a expulsão do Iago. O Brigatti abre mão do principal jogador, né, como o Elvis com as limitações físicas não iria ajudar tanto, né, principalmente na recomposição da marcação. O Renato poderia ser uma opção também, mas aí o Brigatti opta por colocar o Everton Brito, que é um jogador de mais velocidade, de maior mobilidade, para tentar aí o contragolpe e ajudar na recomposição. Mas toda essa mudança de estrutura você pode colocar na conta do senhor Iago Dias.
E vem para o campo de ataque o time do Vila Nova, bola solta pela ponta direita. É ali a tentativa do Alisson na movimentação. Foi para o solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Gabriel Silva, na verdade, estava envolvido no lance. Foi derrubada, a falta está marcada, já cobrada. Movimenta Cristiano pela ponta direita com Rian. Rian entrega a bola com Gêmeos. Gêmeos para Cristiano. Cristiano conduz, vem para o campo de ataque, pede pela ponta direita. Tentou o passe, perdeu o Cristiano. A bola volta de graça para a ponte para Emerson. Emerson adiantou, soltou para Everton Brito. Everton Brito levantou a cabeça, viu a passagem do Renato, ainda ele na condução. Invadiu grande área, mais uma fita, invadiu, tocou pela ponta direita. É para Inocêncio, Inocêncio tentou cruzamento. Teve azar agora, Inocêncio. Ele ia ganhar um escanteio no último triscar da bola. Ela bateu na pontinha da chuteira do Inocêncio, a tiro de meta. Ataque promissor da Ponte termina sem sucesso, Lupe. Parece que a sorte não está a favor da Ponte Preta. O Inocêncio fez o cruzamento, foi até o limite, a linha de fundo, cruzou, a bola ganhou um efeito e pegou na perna do jogador da Macaca. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Denis Júnior. Vem o Urso pro time do Vila, entrega a bola pela ponta direita, bola na ponta, é pra Todinho, vai mandar uma bomba, não, mandou um chute fraquinho. A defesa do Pedro Rocha. Sabe quando acaba o Todinho, fica vazio, você aperta fez assim, aquele barulhinho, né? Chatérrimo. Isso. E vem Ponte pra tanque. Olha o Vila. Abriu espaço o Vila. Ponte aproveita. Everton Brito dominou na ponta direita, entregou para Luiz Felipe. Everton Brito passou, pediu. Luiz Felipe não sabe o que fazer. Tenta ali conduzir por dentro, mas foi desarmado. Cara, deu um desespero agora no Luiz Felipe. Ele viu que estava sozinho, não sabia para onde ia, ganhou lateral. Arremesso já cobrado para o time da Ponte. Volta Luiz Felipe pela ponta direita contra a marcação do Igor, do jogador do Vila, o Urso. Igor Inocêncio estava pertinho dele, a bola saiu em lateral. A arbitragem está marcando lateral ou falta. De qualquer maneira, posse de bola é para o time do Vila. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 19 minutos do segundo tempo, o jogo está parado ali para atendimento do Urso. O Urso vai sendo atendido ali pelo departamento médico da equipe do Vila Nova. É cãibra. Ô Carlão de Freitas, até uma informação aqui, tá? A diretoria da Ponte tem uma certa resistência com o trabalho de psicólogos, né? Esse tipo de suporte aos jogadores, né? É de uma outra filosofia até. Você acha que emocionalmente a Ponte Preta tem sofrido? Porque vamos lembrar, né? Segundo jogo seguido com expulsão na Ponte numa reta final. E hoje a psicologia ela é fundamental, ela ajuda a marcar gols? Não, mas no dia a dia, para um jogo pesado como esse, eu sou plenamente favorável, né? E a gente percebe como os jogadores da Ponte sentiram o golpe, né? Agora há pouco teve uma imagem ali no banco de reservas, todo mundo cabisbaixo fazendo aquele sinal negativo, né? Porque o Iago cometeu o que ele fez, né? A atitude dele mostra que é um time desmobilizado, né? Porque, cara, se tá todo mundo empenhado, todo mundo com aquele objetivo de ganhar do Vila Nova, ainda existe essa possibilidade, mas ficou mais difícil. Mas o cara comete uma atrocidade dessa, né? Ele atrapalha a vida de todo mundo, né? Então acho que tá todo mundo inconformado com a atitude do Iago Dias. Eu acho que um trabalho de psicologia hoje é muito válido, sem dúvida. E vem para o campo de ataque, domina Cristiano pela ponta direita. Cristiano ajeitou para Rian. Rian tentou cruzamento na primeira, afasta a marcação. A bola voltou para Gabriel Silva. Afasta a defesa da Ponte. A bola volta para Cristiano. Mais uma vez vai tentar a inversão do outro lado. Luiz Felipe sobe de cabeça, afasta. Completa na sequência Igor Inocêncio. Rebote é do Vila. Mais uma vez pela ponta. Vem atacando o time do Vila Nova. Dominou, movimentou, soltou essa bola no apoio. O time do Vila Nova tentou por dentro ali, a bola afastada pela marcação. Voltou por dentro para Arilson. Arilson na ponta esquerda para Dankler. Dankler vem carregando contra a marcação do primeiro. Entregou para Alisson. Alisson faz o passe na linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Chega a defesa da Ponte para fazer o corte. Matheus Silva completa, vai sair de jogo. Coloca a bola para fora. Alteração, Antônio. O Júnior Urso não tem condições de jogo. Com câimbras ele foi embora. Entrou o Kaique. Kaique tem a camisa número 21. Kaique com a 21 no Vila Nova tá no jogo. Muito bem, alteração então na equipe do Vila. Eu deixei para te falar só agora, mas o Emerson tem Júnior no nome também, Antônio? Emerson? Emerson Urso.
É que você falou, o Júnior Urso, eu lembrei daquele ex-Corinthians. Não, eu errei mesmo, é só Emerson Urso mesmo. Quando eu falei Júnior, você desconsidera as 8 vezes que eu citei esse nome, tá bom? Combinado. Não, como você conhece Goiânia mais do que eu, às vezes é Emerson Júnior Urso. É porque eu conheço o goiano, não conheço o urso, entendeu? Não, e detalhe que esse urso aí tá na fase bebê, né? Porque ele não é muito alto. O urso geralmente é grande, né? Mas vai ver, o cara é forte, né? Deixa quieto. A bola vai sobrando para o time do Vila pelo campo de defesa. Cristiano domina, escapa na marcação do primeiro. Imagina, você tá perdoado. A bola fica ainda para o campo ofensivo com Gabriel Silva. Gabriel Silva para Cristiano. Cristiano tá desesperado do outro lado. Juan pedindo bola. Prefere o toque por dentro para Alisson. Alisson faz a cavadinha, entregou para Juan com liberdade. Juan vai mandar bomba, Juan. Preferiu passe para a chegada do Kaique do outro lado. Kaique, devolução com Juan. Invadiu grande área, deu para trás. Afasta, tira Matheus Silva. Completa na sequência, Igor Inocêncio, ele ajeita pela ponta, solta a bola com o Luiz Felipe dominou contra a marcação no primeiro, tenta o passe por dentro, vai tentar ganhar a falta, Luiz Felipe contra o jogador do time do Vila, opa! Agora esquentou também o jogador do time do Vila, o Luiz Felipe tá bravo, vai lá tirar satisfação, clima tenso entre os brothers. Mas o Luiz Felipe tá tentando ali cavar uma expulsão, né? Porque o Arilson, ele fez a falta de jogo, e o Luiz Felipe soltou cobras e lagartos pra cima do volante da equipe do Vila Nova. Tá caído o Matheus Silva, coloca ali a mão na coxa, não sei não se vai ter condições de continuar no jogo o zagueiro da Macaca. A participação do ouvinte pelo WhatsApp, Fábio Scheib. Um abraço pro Cleiton José, tá lá no Recife, tá confiante numa vitória da Macaca. Também a Águida Nunes. Tá também aqui confiante na vitória da Macaca. A Águida tá aqui no Cambuí, em Campinas. 23 minutos do segundo tempo. Vem Vila Nova para o campo de ataque. Vinha. Nilson Júnior vem na antecipação. Recupera para o time da Ponte. Entrega para o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha levanta lá para o campo de ataque, mas consegue dominar o jogador do time do Vila. Escapa da marcação do primeiro. Tem um buraco na defesa da Ponte. Consegue dominar o Alisson. Já entregou para Kaique. Kaique movimentou, soltou. Mais uma vez para quem? Juan. Para ninguém. Direto nos pés do Hudson. Hudson girou, soltou para a chegada do Inocêncio. Inocêncio arranca, vem na velocidade contra a marcação de 2 jogadores. Ele prefere voltar lá atrás para o sistema defensivo e recomeça para o time da Ponte, entrega a bola na metade do campo, a bola fica lá para o campo de ataque, agora para a chegada do Emerson para Everton Brito para Emerson escapou na marcação aí, jogadores do time da Inter de Limeira, entregou na ponta direita para Luiz Felipe, vai tentar o cruzamento, Luiz executou para Renata, afasta a marcação, tira dali, no rebote, Heitor Roca não consegue o domínio, ficou pedindo a falta o jogador do Vila, mas a bola volta para o time da Ponte, lá do outro lado vem com Inocêncio para Everton Brito, entregou para Heitor Roca, levantou na boca do gol, toca de cabeça, não consegue direcionar. Falhou a comunicação do Renato com o Luiz Felipe. E parecia que o Luiz Felipe estaria em melhores condições para finalizar de cabeça, Antônio Lupe. E o Renato reclamou com o Luiz Felipe. Não sei não. Acho que o Renato chegaria com mais condições de fazer o cabeceio. Vem, Vila. Pro campo de ataque, Alisson dominou, tentou o passe, Nilson Júnior. Vem ali no desarme, foi inteligente, agora o Nilson ganhou o tiro de meta para a Macaca fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do segundo tempo, 25 jogados, etapa final. Vila Nova. 1 pro Vila. Ponte Preta. Ponte com a menos, 1 para Macaca também. Central da Bola. Semana de seleção brasileira em campo. Na quinta-feira, às 6 horas da noite, a Venezuela encara o Brasil. Brasil indo até Maturim. Lembrando que o Brasil é o 4º colocado das eliminatórias. Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui no microfone da CBN com a Série B do Campeonato Brasileiro. Anunciando para amanhã, hein? Tem Guarani em campo contra o Amazonas. Guarani entrando em campo no Brinco. Faltam 3 rodadas para o término da temporada. Chances mínimas de permanência, inclusive, depende do jogo de hoje. O duelo entre Vila Nova e Ponte Preta, por enquanto, com esse resultado, o Guarani vai alimentando chances de permanência. Mexe. Alteração. Na Ponte, Hudson foi embora com 80, 15 Castro. Castro com a 15 está no jogo. Sai jogando o time do Vila pelo campo de defesa, Dunkler. Ao lado do Gêmeos. Dunkler entrega na metade do campo para Cristiano. Cristiano dominou. Vem na cavadinha do outro lado. Tentava o passe para Kaique. Vem desarmando a defesa da Ponte. A bola volta para Everton Brito, que não consegue o domínio. Vai ganhar o lateral, o time da Ponte. Adiantou demais ali o Juan, lateral está marcado. 26 do segundo tempo, opinião na CBN com Cailão de Freitas.
1-1, tudo igual, Carlão. Júlia, a Ponte vai conseguindo controlar a pressão, né? A gente percebe um Vila Nova, claro, fica mais com a bola, tem mais volume de jogo, né? Já era de se esperar com 11-10, mas não força tanto o ritmo e a Ponte vai conseguindo equilibrar, né? Tanto é que quase que teve uma chance ali com o Luiz Felipe ou com o Renato também. Então, permanecendo assim, nesse ritmo, ela já se organizando, ocupando bem o espaço, dá para equilibrar. Agora, estabelecer uma vantagem no placar é mais difícil, até porque a Ponte já joga com um a menos, tem muita dificuldade ofensiva. 27 minutos, e você pode mandar a sua participação, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Fábio Scheib vai registrar a sua participação aqui no ar do Futebol Globo CBN. E vem Ponte para o campo de ataque, tentou adiantar, o Renato pediu a falta, a arbitragem manda seguir. A bola volta para o time da Ponte, para Luiz Felipe, rasga com Matheus Silva, entregou de graça, Matheus Silva para Kaique, Kaique adiantou, perdeu o passe. Ia ser mais uma do camisa 4 da Ponte, hein? Matheus Silva e Iago Dias. Os nomes negativos por enquanto da partida da Ponte Preta até aqui, 1-1 contra o Vila. E o Renato vai lá conversar com o árbitro, mas por enquanto a arbitragem não fez nem menção, né, de ir pro VAR ali. Foi em vão ali a reclamação do Renato, que ficou na bronca com a arbitragem, pediu uma falta lá no campo ofensivo. Falta cobrada para o time do Vila. Domina Cristiano, Cristiano faz a abertura de bola pela ponta direita para a chegada agora do Rian. Rian faz a devolução, é com Cristiano, Cristiano contra a marcação do Emerson. Ele consegue a devolução pela ponta direita para Rian. Tem Cristiano pertinho dele, é para ele o toque. Cristiano para Rian na ponta direita, pode pintar a bola na grande área do time da Ponte Preta, que se protege agora nesse momento do jogo. A Ponte jogando com a menos, Iago Dias foi expulso. Rian dominou, tentou fazer a finta, falta. Caiu na armadilha ali o Heitor Roca. Falta marcada para o time do Vila fazer a cobrança, Antônio Lupi. E o Rian foi muito esperto, né? Porque ele deu as costas, né? Passou ali meio que por baixo do Heitor, que acabou empurrando, cavou a falta aconteceu, é do lado direito, vem bola na área do goleiro Pedro Rocha, é o Alisson que vem para a cobrança, torcedor da Ponte, nas arquibancadas ali destinada ao setor visitante do Oba, está preocupado e daqui a pouco 3 mexidas na equipe do Vila. Muito bem, daqui a pouco vai mexer em bloco o time do Vila Nova. Vamos lá? Vai. Rian com a 2 vai embora. Entra Apodi. Lembra dele? Lembro. Apodi. Filho do Vento. O filho do Vento. O primo do Vento. O primo do filho do Vento. É. O Apodi, mas vai esperar a falta, tá? Daqui a pouco a gente confirma as 3 mudanças. Por enquanto elas não foram realizadas. Muito bem, daqui a pouco tem Apodi. O Rian, que estava pertinho do banco, foi obrigado a voltar lá para a área também. Deu mais uma caminhadinha aí o número 2 do time do Vila, o Rian. Falta, Todinho na bola, levantou na grande área, vem Pedro Rocha para fazer a defesa, segura firme o goleiro do time da Ponte. Tenta sair jogando Pedro Rocha, cercado ali pelo Gabriel Silva, que atrapalha. Coloca a bola lá no campo de ataque, vai tentar o domínio ali, o Everton Brito não conseguiu. A bola fica de graça para o time da Ponte, na ponta direita, mas não, antes chegou ali o Kaique. Kaique atrasou mal, a bola voltou para Everton Brito, que comete a falta. Renato, né, na verdade, quem comete a falta, o jogo tá parado, falta marcada contra a equipe da Ponte, agora sem as alterações, Lupe. Vamos lá, Júnior Todinho tá indo embora, vai entrando o 10 é o Luciano Ananinho, tá saindo o Rian com a 2, tá entrando o Apodi com a 22 e tem mais uma mexida no Vila. O 15 foi embora, eu só não vi o número de quem entrou, acho que o 15 foi pro jogo, do Fernandes. O Arilson foi embora. Arilson foi embora, 18 Arilson foi embora, 15 do Fernandes está no jogo. Edu Fernandes? Du Fernandes, então, a alteração no time do Vila. A Vila esgotou, né? Acabou. Já gastou as alterações a equipe do Vila Nova. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...30 minutos do segundo tempo, 30 minutos. Em Goiânia segue. Vila Nova. 1. Ponte Preta. 1 a menos, também 1. Central da Bola. Após duelarem pela final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro voltam a se encontrar, agora pelo Brasileirão. 33ª rodada na quarta-feira no Maracanã. Às 8 da noite tem Flamengo, campeão da Copa do Brasil, contra o Galo, vice da Copa do Brasil. E vem pro campo de ataque o time do Vila. Domina Cristiano, Cristiano soltou pela ponta. É pra Gabriel Silva bateu. Pedro Rocha soltou, largou, segura Pedro Rocha. Faz a defesa, o goleiro do time da Ponte. Vem 2 tempos.
Uma bomba do Gabriel Silva, hein, Lupe? Que entrou no segundo tempo e já começa a movimentar o setor ofensivo do Vila Nova. Finalização em 2 tempos, Pedro Rocha fez a defesa. Pedro Rocha sai jogando errado de graça, a bola voltou pro time do Vila, adiantou demais o Alisson. Perde ali o controle de bola. Ela fica pro time da Ponte. Castro vem puxando contra-ataque. Contra-ataque lento da Ponte. A bola voltou para Renato. Renato ajeitou para Igor Inocêncio. Igor Inocêncio para Everton Brito. Na ponta direita, lá vem ele. Everton Brito levanta a cabeça. Tem a passagem ali do Luiz Felipe. Luiz Felipe dominou, devolveu para Everton Brito. Everton Brito adiantou, soltou para a chegada agora do Emerson. Perde a bola. Mas sai jogando errado ali o Cristiano. Cristiano mal no segundo tempo, hein? A bola volta para Matheus Silva. Matheus Silva dominou, entregou, soltou para Everton Brito. Everton Brito faz o passe lá atrás para Nilson Júnior. Nilson Júnior arranca, vem pro campo de ataque. Ele tocou, entregou, soltou para Heitor Roca pela ponta esquerda. Heitor girou para cima do primeiro, tentou passe para quem, Heitor Roca? Para absolutamente ninguém. A bola fica de graça para Edu Fernandes. Ele movimenta para o time do Vila. Entrega lá atrás. O time do Vila Nova sai jogando com tranquilidade, com paciência. Solta a bola para Juan. Juan entregou à frente para Gabriel Silva. Gabriel Silva contra a marcação do Igor Inocêncio, que ameaçou fazer bote, mas preferiu passe ali na jogada de segurança. O time do Vila Nova vem descendo para o campo de ataque ali. O Alisson. Alisson prefere devolver lá atrás pelo campo de defesa. A bola chega no Dunkler. Dunkler na ponta direita para Gemes. O Gemes escapou ali a bola dele, mas ele consegue ali a ajuda do companheiro, o Apodi, que já ajeitou, devolveu para Gemes, Gemes para Cristiano, Cristiano inverteu da direita para a esquerda para a chegada do Alisson. Alisson tentou escapar da marcação, pede a falta, a arbitragem deu. Falta marcada, falta do Luiz Felipe. Falta pro time do Vila, Lupe. E o Alisson faz o sinal com os dedos, que foi a terceira do Luiz Felipe pra cima do atacante do Vila. O árbitro só olha pra ele, marcou a falta a favor do Tigrão. É pelo lado esquerdo, mais uma vez, vem bola na área da Ponte Preta. Mas nessa acho que o Luiz Felipe tinha razão, viu? Não foi nada. O Alisson deu uma boa valorizada ali contra a marcação do Luiz Felipe. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, Fábio Chabe. Vai lá, depois eu faço, Júnior. Daqui a pouco, então, a participação do Fábio, 33 minutos do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. É falta marcada para o time do Vila, levantamento na primeira trave, afasta, a marcação tira. A bola volta para Cristiano no rebote, é para o time do Vila, entregou, soltou para Juan na ponta esquerda, no comando vem Luciano Naninho. Luciano Naninho tentou um levantamento, ameaçou, preferiu o passe para Gabriel. Gabriel ajeitou, puxou para o pé direito, que é o pé bom, vai tentar ali enfiada de bola pela ponta esquerda, deu certo, conseguiu o passe para Alisson. Alisson cruzou na segunda trave para Apodi. Vai tentar o chute Apodi, a bola desviada pela marcação, vai ganhar o escanteio o time do Vila, Lupe. É, sistema defensivo da Ponte bagunçado, o cruzamento veio fechado, todo mundo ficou olhando a bola, quando viu ela caiu lá no segundo pau, ela desviou, se não me engano, no Nilson Júnior e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Vila Nova, que segue no ataque. Escanteio marcado para o time do Vila fazer a cobrança. Vem bola na grande área, lado direito do campo de ataque, Luciano, autorizado, levantou na boca do gol, sobe de cabeça a defesa, a bola tá viva ainda na grande área, tentativa ali da chegada do Alisson, ajeitou para Cristiano, Cristiano puxou pro pé direito, bateu para fora. A ideia era boa, a execução não foi tanto assim. Tiro de meta marcado para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Pois não, Fábio Scheibe? Abraçando aqui os amigos do YouTube, o Júnior Inova está participando aqui com a gente. O Luiz Antônio Bragalda tem uma opinião um pouco controversa aqui, viu, Carlão? Ele fala jogar para manter esse empate e resolver em casa. Você acha que a Ponte tem como resolver em casa mesmo ou fica uma pressão muito grande para o sábado contra o Sport? Fabião, toda a situação da Ponte é muito difícil para esse jogo, né? E na verdade ela já administra, não que administra, mas ela já joga defensivamente até para permanecer com esse empate, né? Porque ela não tem força ofensiva. Pode até vencer o jogo, mas ela não tem força para pressionar o Vila Nova. E vem Ponte pro campo de ataque. Emerson ajeitou, soltou na ponta esquerda para Castro, vem num 2. Castro tá na área, ameaçou, tentou de calcanhar para Heitor, cruzou na área, bola desviada, vem embora. Escanteio, hein? Escanteio pro time da Ponte, quem sabe na bola parada, Lupe. Bem devagarzinho a Ponte Preta tenta chegar no ataque. Como foi dito, o contra-ataque puxado de forma bem lenta. O cruzamento do Heitor desviou no jogador da equipe do Vila e a bola se perdeu pela linha de fundo. Tanto é que o Inocêncio, que vem pra cobrança, não tem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo. Escanteio pra Ponte. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança ali. O Lauro avisou os jogadores, hein? Falta 10, vamos que dá. Escanteio marcado para a Ponte. Heitor Roca dominou na entrada da grande área. Cruzou com o pé direito, afasta a marcação, tira. Antes do toque ali do Nilson Júnior.
Atenta a defesa do time do Vila, corta. A bola volta para Everton Brito pela ponta direita. Everton Brito atrasou, soltou para Luiz Felipe. Luiz Felipe adiantou, tentou com o pé esquerdo, deu certo. Castro furou. Castro não consegue domínio. E aí ofereceu de graça o contra-ataque para o time do Vila. Alisson vai chegar, antes dele chega o Heitor Roca. Na sequência recebe a falta, agora sim foi inteligente, jogador do time da Ponte. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 37 minutos, etapa final, segue em Goiânia. Vila Nova. Vila 1. Ponte Preta. Também 1. Central da Bola. Tá chegando ao fim a participação do Santos na Série B. Hoje à noite, daqui a pouquinho, às 9 da noite, o Santos tem a oportunidade de voltar à Série A do Brasileirão. Uma vitória coloca o Peixe de volta à elite do futebol brasileiro. Curitiba e Santos, 9 da noite, no Couto Pereira. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Detalhe no ar. O técnico João Brigatti conversa com o Basílio Amaral, o movimento ali, a prancheta técnica. E o Dodô é quem tá lá no fundo, só esperando ser chamado. E aí, Carlão, Dodô de repente pode ser uma alteração interessante nessa reta final? Tentar reter a bola um pouco mais no campo ofensivo, né? Não sei quem que seria uma alternativa, o Renato, mas não sei se o Renato, até pela situação da bola aérea, né? Um jogador que pode ajudar também na bola aérea defensiva, mas não tá jogando nada, né? Então, quem sabe o Dodô pode dar aí uma oxigenada nessa macaca. E vem pro campo de ataque, Gabriel Silva escapa a marcação no primeiro, tocou por dentro, num 2 com o Luciano para Gabriel Silva, linha de fundo, deu para trás, o toque na casinha! Alisson! Gol! Do Vila Nova! Alisson! Para virar o jogo em Goiânia! Alisson, num contra-ataque totalmente de velocidade do time do Vila. O Gabriel Silva apenas assistiu, entregou pro Luciano, devolveu pro Gabriel, que viu o Alisson na pequena área. E aí aquilo que o Iago Dias não fez, o Alisson fez! Gol! Bola na casinha para deixar agora o Vila na frente em Goiânia. 2 pro Vila, 1 para Macaco. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Que jogadaça do Gabriel Silva pelo lado esquerdo do campo. Foi fazendo finta, tabelou, recebeu a bola, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para trás. O Alisson, mais uma vez, como elemento surpresa, chegou por trás da marcação. Quem era a marcação? Matheus Silva, que vai sonhar com o Alisson essa noite. O atacante do Vila escorou de primeira para o fundo da rede. Alisson marca mais um. É o 10º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo do Vila no jogo. Tá no placar do Estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. Vila Nova 2, Ponte Preta 1. Carlão de Freitas, o Vila Nova aproveita a superioridade numérica e faz 2-1 em Goiânia, Carlão. No momento até que o jogo estava tranquilo, né? O Vila na dele, a Ponte sem forças, né? Já satisfeita com o empate, mas aí o Vila foi fatal, né? No contragolpe, aproveitando, né, os espaços, a vulnerabilidade do sistema defensivo da Ponte. E o Alisson, bom jogador, foi lá e conferiu também, né? Mais um vacilo do sistema defensivo da Ponte e aí estabelece a vantagem, fica quase que impossível a Macaca recuperar. Fábio Chaib vai dar um F5 na tabela de classificação com esse gol do Vila. Explicar como é que fica a briga aí contra o rebaixamento. Mas antes vem a Ponte com o Renato. Tentou ali o domínio, o Renato não conseguiu. A bola fica para o time do Vila. Pois não, Fábio Chaib? Aquilo que a gente falava antes do jogo, evidentemente, com a derrota da Ponte Preta, a Ponte se mantém na 17ª colocação, 38 pontos ganhos, um atrás do CRB, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39. Lembrando que na próxima rodada o CRB vai até Santos, encarar o Santos, líder da competição, e a Ponte recebe o Sport, que no momento também é do G4, é o 4º colocado. Então, pegando fogo nessas duas últimas rodadas aí, a Ponte com 1 ponto de diferença pro primeiro time fora do Z4. Muito bem, vai ter alteração no time da Ponte, Lupe. O Luiz Felipe tá indo embora, tá entrando o camisa 77, Matheus Regis, e tá saindo o 19, o Renato, para a entrada do Dodô com a camisa número 7. Dodô tá em campo com a 7 na vaga do Renato, e sai também o Luiz Felipe com a 14, entra o 77, Matheus Regis. Cara, se eu falar pra você que eu não anotei a escalação do Renato aqui no meu papel. Não teve diferença. Tamanha ausência hoje no jogo do Renato. Impressionante como o Renato hoje só esteve em campo. Hoje ou em toda a temporada? Ele fez bons jogos, né?
alguns poucos bons jogos, mas hoje foi muito mal. Cailão vai falar da alteração, antes vem o time do Vila, pro campo de ataque, chega rasgando ali a defesa do time da Ponte. Dodô e Matheus Regis em campo, Cailão. Agora vai pro tudo ou nada, né? Com jogador a menos, a Ponte se abre, corre o risco até de tomar mais, mas vai com o jogador aí, o Matheus Regis de velocidade, o Dodô tem a habilidade também, porém entra, né, numa fogueira danada, vamos ver o que dá, mas tá difícil, né, Julião? A Ponte errando muito, tecnicamente muito abaixo, sistema defensivo horroroso, né? Então é pouco provável que a Ponte consiga algum êxito nessa partida lá em Goiânia. 42 minutos do segundo tempo, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Você pode mandar sua participação pelo nosso WhatsApp, porque daqui a pouco tem o nosso pós-jogo com o Fábio Scheib, com o Cailão de Freitas, Antônio Lupe. Então já vai mandando a sua opinião aí, 998869070. O torcedor da Ponte começa a fazer contas, né? Porque na próxima rodada há, por exemplo, um risco de rebaixamento até da Ponte. Existe esse cenário, da mesma forma que tem um cenário que a Ponte consegue vencer e os adversários tropeçam aí, né? E aí ajudam a Ponte. Existe um cenário que se CRB e Chapecoense vencerem a Ponte e não vencer o Sport, né, Fábio Scheib? Exatamente. Tem um risco de queda, né? A Chape pega o Curitiba em casa e o CRB vai vir até São Paulo encarar o Santos na Vila Belmiro. A Ponte Preta, como dito anteriormente, recebe o Sport, mais uma expulsão, Julião. E agora pra coroar, fechar, né? Pra coroar. É aquela atuação que você pega, põe no DVD, nem tem mais DVD, né? Não. Põe na nuvem pra compartilhar pros companheiros, porque Matheus Silva levou um drible espetacular do Naninho entre as pernas e acabou recebendo o cartão amarelo. É o segundo dele, é o vermelho, tá fora do próximo jogo. A Ponte termina com 2 a menos. Muito bem. Tá então Matheus Silva expulso para coroar ele e o Iago Dias numa grande atuação, sendo sarcástico aqui, né? Para coroar essa derrota da Ponte Preta que deixa a Ponte extremamente ameaçada de rebaixamento. Próximo duelo é contra o Sport. O Sport precisa reagir depois de tropeçar em casa contra a Chapecoense. Se o Sport não vencer, ele corre sérios riscos de não subir, então ele vai vir pro tudo ou nada. O Sport que pode ficar fora do G4 amanhã se o Ceará vencer o Botafogo. Então o Sport pode entrar ainda mais pressionado no próximo jogo. Vai vir babando o Sport. Ah, mas a Ponte tem que vencer também, sim. Mas aí, no papel, o Sport é bem mais tímido que a Ponte. Esse é um grande problema. E aí depois fecha contra o Avaí. Fora de casa, o Avaí historicamente costuma complicar pra Ponte, né? Teve aquele jogo lá em 2018, por exemplo, que é prova disso. O Avaí jogando praticamente sem goleiro, né? Lembra que o Rubinho tava... mais gordo que eu. Há 2 anos sem jogar. E o reserva dele era o Aranha. E a Ponte não deu um chute pro gol naquele jogo contra o Avaí na ressacada, então tem todo esse aspecto emocional. Fora isso, né? Fora que a Ponte totalmente entregue, a Ponte desestabilizada. Júlio, psicologicamente. É claro que restam 2 jogos, né? A gente sabe que o futebol é maluco e pode pregar alguma peça, né? Mas hoje ela é uma derrota que acho que o torcedor também admite que é uma derrota de rebaixado, né? Pela maneira como ela se desenhou, pelas expulsões, né? A gente percebe um time que não se mobilizou, o presidente até tentou com a chegada do Brigatti, mas para essa partida as próprias expulsões, principalmente a do Iago, mostra que, né, não está empenhado, não está ali com foco para escapar, né? Então são muitas situações, né, que o extracampo atrapalha também, mas eu acho que a partida de hoje mostra realmente o que é a Associação Atlética Ponte Preta. Tem chance, existe a possibilidade, de repente até o milagre de um empate aí, mas hoje é uma derrota que caracteriza uma equipe que vai cair de divisão. Na circunstância atual, o empate pode ser um bom resultado. E que não serve para nada, né? Mas só para ajeitar na próxima rodada e alimentar mais uma oportunidade independente do resultado no sábado contra o Sport. Então a Ponte vai ter que buscar um empate para não ter riscos de rebaixamento na próxima rodada. E outra, né, Júlio? Um jogo assim, com todo respeito ao Vila Nova, mas o Vila jogou o jogo, né? Não estava tão interessado assim, Vila, não estava tão interessado para ele, né, contando os minutos para encerrar a temporada, para iniciar um planejamento para o ano que vem. E a Ponte desperdiçou uma boa oportunidade de conquistar pontos e de permanecer viva no campeonato.
E vem pro campo de ataque o time do Vila Nova. Bola solta pela ponta esquerda para Alisson. Alisson dominou, levantou a cabeça, ajeitou, soltou para Gabriel Silva de fora da área. Gabriel Silva ameaçou chutar na primeira, foi na segunda. A bola vai direto para fora. O Apodi ficou bravo, queria a bola enfiada ali no Alisson, né? E agora pintou cartão amarelo pro Nilson Júnior. Por reclamação, camisa 44 tá amarelado, também pintou o cartão amarelo no lance anterior pro Gabriel Silva, que finalizou a bola pela linha de fundo. Portanto, 2 cartões aí nos últimos minutos. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais 6. Vamos até 51 minutos. Em Goiânia, mais alguns minutos para a Ponte aí tentar alguma reação dentro da partida. Bola lançada para Castro, Castro na ponta direita, ele faz o passe, agora para a chegada do Igor Inocêncio, passe errado. A bola volta para Cristiano, Cristiano contra a marcação do Emerson. Cara, os jogadores da Ponte ainda seguem nervosíssimos. E agora toma cuidado para não aumentar a lista de desfalques, né, Lu? Porque já são 2 desfalques confirmados, né, pelo menos. São 2 desfalques, né? Tem o Matheus Silva e o Iago Dias. Desfalques não, ausências para o jogo contra o Sport no próximo sábado no Moisés Lucarelli. E vem o time do Vila trabalhando pela ponta esquerda, vem dominando com o Cristiano, Cristiano recuou, atrasou, soltou para Dankler, Dankler por dentro, vem pro passe para Du Fernandes faz o passe lateralmente, ele solta a bola pelo campo de defesa com a chegada do Gêmeos para Dankler, Dankler pela ponta esquerda, é para Juan por dentro, soltou para Gabriel Silva, imprimiu velocidade, vem pro toque de bola, enfiou para a chegada do Kaique sozinho, mas conseguiu o passe para Luciano, espalma, Pedro Rocha faz a defesa. É que o Kaique escorregou sozinho, porque se ele gira, ia ter a oportunidade de fazer o gol, porque tá um buraco na defesa da Ponte, que tá jogando com 2 a menos, Lupi. Um buraco gigantesco. Mesmo caído, ele conseguiu fazer o passe pro Luciano Naninho, que estava em posição irregular e finalizou na defesa, para a defesa do goleiro Pedro Rocha. Que sufoco passa a Ponte Preta nos minutos finais com 2 a menos em campo. 48-30. 2-1 pro time do Vila, de virada, hein? Elvis saiu na frente com gol de pênalti, até um pênalti na avaliação da equipe da CBN bem discutível. O time do Vila com 2 do Alisson na pequena área. Conseguiu a virada. O Alisson que por muito pouco quase não foi reforço da Ponte, né, Lupe? Na Série 2, né, 2023, ele até chegou a vir para Campinas, fez exames, só que aí não chegou a um acordo por questões de luva. Deixou a equipe da Ponte, ele era do Vila, e quis o destino que ele foi emprestado por Goiás, o rival do Vila Nova. 49 minutos, faltando 2 para acabar. Vamos para a reta final, o Dodô tem falta. Tá pedindo ali a saída do Alisson, o Dodô fica bravo. Adianta a bola ali para tentar ganhar um pouquinho de terreno, Dodô. A arbitragem tá pedindo para voltar. Nossa, mas que diferença faz também, hein? Um passinho para cá, um passinho para lá, fica nisso. E o Dodô vai lá, teimoso, e ajeita, coloca a bola para frente. E tomou cartão agora, imagina. Mas espero aí... que ele não esteja... lá. Cara, ele tá pedindo pra ser expulso. O Dodô tá pedindo pra ser expulso. O árbitro vai lá, ajeita, o Dodô adianta. O árbitro vai, ajeita, o Dodô adianta. Pelo amor de Deus, hein, Lupe? E recebe cartão amarelo. Quase o vermelho, falta pra Ponte. Vem Dodô, levantou a bola na grande área, sobe de cabeça, tentou empurrar a bola na metade do gol, ela vai direto pra fora. E agora tem o Juan caído ali sozinho. O Juan, jogador número 14 do time do Vila Nova, 50 minutos. Tá reclamando ali de algum toque, de algum cotovelo, de algum jogador da Ponte. O grande problema e o grande desafio agora para o Brigatti vai ser o lado emocional, o Carlão de Freitas. Serão 2 decisões. O torcedor da Ponte vai sofrer nessa reta final, Carlão. Sem dúvida, Júlio. Não só a parte emocional, né, mas a parte técnica, porque ela vai enfrentar uma equipe bem melhor, né, uma equipe que vem para Campinas com o propósito de acesso, de encaminhar o acesso, com a necessidade da vitória, até em virtude do que acontecer, né, no jogo do Ceará. Ou seja, é uma situação complicada, Júlio. É pouco provável, mais uma vez, restam 2 jogos, mas com essa postura, mesmo com 11-11, né, é pouco provável que a Ponte consiga a permanência. É um time muito fraco, né, um time que não tem forças, é um time que erra muito no sistema defensivo, pouco consistente, falhas individuais. Então é difícil. Hoje é uma derrota assim, que retrata o que foi a Ponte, principalmente no segundo turno.
né? Uma falta de qualidade tremenda, uma falta de mobilização, a falta de respeito com o torcedor, eu acho que principalmente a expulsão do Iago Dias. Ou seja, pode escapar? Pode. Mas hoje eu acho que ficou quase que ali, cravado de que a Ponte vai cair. E agora o Juan tá alegando ali que ele foi atingido pelo Nilcinho. E o árbitro, deu pra fazer leitura labial ali com a câmera, o árbitro tá falando, não tá sangrando. Ele tá mostrando ali a gengiva e o árbitro não tá sangrando. E ele insiste que tá sangrando. E nisso alguns minutos vão passando aí, 52 já marcando o relógio. Ele quer o VAR pra expulsão do Nilson Júnior. Mas o árbitro, ele fica falando assim, ó, tá até sangrando. Aí ele passa a mão na boca, coloca o dedo e mostra pro árbitro, não tem nenhum sangue na boca do jogador do Vila Nova. O árbitro mandou seguir o jogo, tá valendo tudo, 52 minutos. O jogo parou, tava com 50. Renda. Vai, Lupe. Público total, 2.003 torcedores, R$20.605 a renda. Tiro de meta batido pelo time do Vila. O árbitro vai acrescer mais 2 minutos. Acrescentou ali mais 2 minutos. Vamos até 53. A bola vai sobrando para o time do Vila Nova. Pela ponta esquerda vem Gabriel Silva. Gabriel Silva movimentou, entregou, soltou para a ponta esquerda para Alisson. A Alisson faz a devolução com o Luciano. Luciano devolve a bola lá atrás para Cristiano. Coloca na roda agora o time do Vila Nova, até porque está com vantagem numérica. A Ponte Preta não tem espaço. Ponte Preta não consegue fazer nada. O time do Vila parece estar jogando ali no society. O time da Ponte agora tenta ainda um último ataque com o Dodô. Recupera na metade do campo, entregou, soltou para Nilson. Nilson Júnior entregou na ponta. Nilson Júnior faz o passe para Heitor Roca. Heitor Roca faz a devolução com o Nilson Júnior. Nilson Júnior tem que mandar a bola lá pro Aue, lá pra grande área, para tentar alguma coisa. No kamikaze, perder de 2 ou de 3, tanto faz. Ele mandou direto nas mãos do goleiro Denis Júnior. Vai terminar o jogo em Goiânia. Ponte Preta de virada com 2 expulsos. Pode colocar na conta do Iago Dias, pode colocar na conta do Matheus Silva. Uma falha defensiva do Matheus Silva que foi expulso depois. Iago Dias perdeu um gol na pequena área, foi expulso depois também. 2 jogadores que atrapalharam muito a Ponte Preta, que vencia com o gol do Elvis por 1-0. Mas se perdeu sozinha no jogo. Se oferece ao rebaixamento o time da Ponte. O rebaixamento tá falando assim, ó, não, Ponte, não vem, mas ela insiste, ela persiste, ela quer o Z4, uma atuação pífia hoje em Goiânia para correr sérios riscos de rebaixamento nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte não tem força para sair da degola. E agora mais uma falta perigosa pro time do Vila. O Vila em ritmo de treino faz o que quer, Antônio Lupe. Até porque tem 2 jogadores a mais em campo, tem o placar a seu favor, domina as ações da partida e vê uma Ponte Preta nervosa em campo. Vai tocando bola, tem uma chance incrível para marcar o 3º gol. Falta bem pertinho da grande área. Luciano Naninho na bola. São 4 jogadores da Ponte na barreira. Luciano, e agora teve uma discussão ali discussão de jogo, né? Do Igor Inocêncio com o Nilson Júnior. O Igor Inocêncio estava argumentando alguma coisa, o Nilson Júnior não estava concordando. É o atual momento, né? Psicologicamente a Ponte Preta tá sentindo demais. Luciano vem pra falta. Autorizado, Luciano bateu por baixo da barreira. Afasta a marcação do time da Ponte e tira dali. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo em Goiânia. Vila Nova. 2 pro Vila de virada, 2 gols do Alisson. Ponte Preta. 1 pra Ponte, Elvis de pênalti marcou os 31 do primeiro tempo. Júlio Nascimento. A Ponte perde, segue na zona de rebaixamento. Alô, torcida do Guarani, hein? Guarani permanece com chances matemáticas de permanência, embora seja muito difícil. Mas amanhã o Guarani precisa da vitória para não ser rebaixado nessa rodada. O empate ou a derrota confirma o rebaixamento do Guarani. E para o torcedor ponte pretano, o mais importante é o seguinte: o time perde a chance de sair da zona de rebaixamento. Resultado muito comemorado pelo CRB, que perdeu na rodada para o Goiás. E a Ponte corre até risco de rebaixamento na próxima rodada contra o Sport. É uma situação tensa, caótica, e a gente explica a partir de agora no Central da Bola com o Fábio Scheib. Central da Bola. Valeu, Júlio Nascimento, 8h31, situação complicadíssima, delicada da Ponte Preta no campeonato. A Ponte tinha a oportunidade de sair da zona da degola, mas foi derrotada de virada pelo Vila Nova por 2-1. E vê a situação ficar muito difícil nessas 2 últimas rodadas. Vai ter que vencer o Sport no próximo sábado no Moisés Lucarelli. Seu destaque aí dessa saída dos jogadores, Lupe?
O destaque fica por conta do semblante triste, né, de todos os atletas da Ponte Preta. Até porque mais uma atuação ruim, uma noite trágica, 2 jogadores expulsos, um time sem equilíbrio emocional, até saiu na frente, mas sofreu a virada. 2-1 pro Vila Nova, agora é tentar resolver nesses últimos 2 jogos. É sempre bom destacar, a Ponte não depende apenas das próprias forças, está dentro da zona do rebaixamento. Vai ter que torcer contra o CRB, vai ter que torcer contra a Chapecoense, mais o CRB do que com a Chape, nessas 2 últimas rodadas, para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte e CRB clamam pelo rebaixamento. Se tivesse que cair mais 5 no total, não seria algo muito injusto, não. Infelizmente a situação dos times de Campinas, eu incluo o Guarani nessa. Carlão de Freitas, mais que uma derrota em campo, o que pode pesar também para Ponte Preta é o fator emocional também, né? A parte anímica da Ponte Preta nessas 2 últimas rodadas, né, Carlão? Por tudo que aconteceu no jogo de hoje, né? A expulsão do Iago Dias, que até então era um jogador que estava arrastando, que estava puxando a Ponte, né? Desperdiçando oportunidades. Mostra que não mobilizou, né? Não mobilizou para essas rodadas finais. Fora os erros técnicos, né? Não só emocional, mas os erros técnicos clamorosos, erros de passes quando a Ponte estava na ação ofensiva, defensivamente terrível. Matheus Silva fez um 2024 trágico, né? O Nilson Júnior é muito abaixo ainda. Ou seja, fatores que aos pouquinhos a gente vai enumerando aí, mas são fatores que mostram, né, o porquê que a Ponte está nesta situação. E eu acho que só um milagre realmente salva a Ponte, porque hoje foi um jogo assim em que o time assumiu que vai ser rebaixado, um time que quando teve a possibilidade de encaixar um gol, uma jogada um pouco mais elaborada, não conseguiu, ou seja, uma equipe que não teve forças para enfrentar um Vila Nova que já largou o ano de 2024. Então acho que é questão de tempo aí a confirmação da queda da macaca. Situação de momento, então, da Ponte Preta. A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, tem 38 pontos ganhos. O CRB é o 16º, o primeiro time fora do zona da degola, tem 39. E a Chapecoense, a 15ª, com 41 pontos. O Botafogo ainda joga na rodada e o Botafogo é o 14º, tem 42 pontos ganhos. Situação da Ponte, então, que começa a ficar delicada nesta reta final de competição. Lembrando que a gente vai até às 9 horas. 9 horas tem vôlei, tem a Superliga Masculina de Vôlei, tem vôlei Renata, vôlei Campinas contra o Praia Clube. A gente vai até às 9 batendo um papo aqui, falando sobre essa derrota da Ponte Preta. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta e a gente detalha mais essa derrota da Ponte Preta. 2-1 para o Vila Nova, lá em Goiânia. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8 horas e 37 minutos depois da derrota de virada da Ponte Preta. A Ponte Preta que abriu o placar 1-0, gol de Elvis no primeiro tempo, mas Alisson marcou 2 vezes, um ainda na primeira etapa, empatando a partida para o Vila Nova. E já no final da segunda etapa, na reta final da segunda etapa, Alisson marcou outra vez, fazendo 2-1 para o Vila Nova. A situação fica complicada para a Ponte Preta, que vai ter que ganhar de qualquer jeito do Sport no sábado, 9h30 da noite, aqui no Moisés Lucarelli. Aqui muita gente participando, muita gente na bronca. O Ademar Sátio tá mandando mensagem, fala: vergonha, esse Elvis é enganador, para de defender esse jogador, diz ele aqui. O empate já estava ruim, agora piorou. O Valdir Félix tá mandando mensagem pra gente também. O Thiago Ferreira fala: derby na Série C no ano que vem. Elias Gonçalves: a Ponte não tem um jogador que consiga dar drible, toda a bola é jogada pro lado, estão jogando com medo, dizia ele aqui. O MPS Rádio tá mandando aqui também mensagem pra gente, assim como o Carlos Antônio tá falando da Ponte Preta também, situação complicada. Vamos então à votação do melhor em campo e do pior, então, começando pelo melhor em campo na votação da equipe CBN. O craque do jogo. O craque do jogo pra você, Júlio Nascimento. Olha, pra mim o Alisson, né, do Vila, o craque do jogo. Do lado da Ponte, eu só vou isentar um jogador aqui, que é o Pedro Rocha. Porque ele não teve culpa nos gols. Os gols foram, talvez o segundo ali, um posicionamento, talvez uma crítica, mas eu encontrei mais problemas na cobertura dos zagueiros do que propriamente no Pedro Rocha. Ele teve aquelas 3 grandes defesas, né, no mano a mano, que evitou ali uma derrota até mais elástica do Vila. Então, do lado da Ponte, o único que eu isento, mas é claro que o cara do jogo foi o Alisson, que comandou a vitória do Vila. E aí, Carlão? Eu vou com o Alisson também. Bom bem, jogador, né? fez os 2 gols, decisivo, coordenando as ações ofensivas do Vila Nova. Fica como o craque do jogo. Antônio Lupi. Eu vou com os meus companheiros. Alisson do Vila Nova, melhor em campo. Alisson, então, o craque eleito pela equipe CBN nesta vitória de virada 2-1 do Vila Nova sobre a Ponte Preta. E agora, o pior em campo. Tivemos o melhor, também temos o pior em campo. O pior em campo. Agora começando com você, Lupi. Pior em campo? Pior em campo. Tem uma caneta tem uma aí. lista aí, cara? Não, tem uma moeda. Pior Joga a moeda pra cima. Se cair Não, Coroa, é Matheus. Se cair Cara, é Iago Vamos, Dias. vamos fazer o seguinte, então. Eu voto no Matheus Silva. Eu voto no Iago Dias. E você, Carlão? Olha, tecnicamente, Matheus Silva um desastre, né? Agora, antes do Iago ser expulso, ele estava até brigando, se destacando, perdendo gols, cavou o pênalti, né? Fazia uma boa partida o Iago com a camisa da Ponte. E após a expulsão, claro, a situação degringolou, a Ponte já tem muita dificuldade ofensiva, 11 contra 11. Imagine 10 contra 11 e a maneira como ele foi expulso, né? Se fosse um lance duvidoso, um erro da arbitragem, mas, cara, ele foi expulso, dá a impressão que foi expulso porque quis, né? Ele deu um pisão no Júnior Todinho. Não, pior que pisão, um chute, né? Um chute desnecessário, não havia a menor necessidade daquilo. Por mais que ele estivesse irritado com o Júnior, ele deveria tomar uma outra atitude, né? Então, o Iago Dias, na parte disciplinar, ele colocou tudo a perder. Eu acho que a derrota tem muito a ver com a expulsão dele. Depois teve que tirar o Elvis e tal. Então, eu coloco no Iago Dias, mas o Matheus pode entrar nesse bolo aí. Mas o meu voto é pro Iago. Iago Dias, então, eleito pior em campo. Só posicionando o ouvinte, esse lance aconteceu no meio campo, ele se embananou todo com o jogador do Vila, os dois, um puxando a camisa do outro ali. Na hora que o jogador do Vila caiu, o Iago Dias simplesmente deu um chute no jogador na frente do juiz. Na perna do jogador, o juiz não pensou 2 vezes, expulsou o jogador da Ponte.
fato que foi fundamental, primordial para essa derrota da Macaca. 8h42, aproveito então para me despedir de Júlio Nascimento. Valeu, Júlio. Vamos ver agora a reação desses times de Campinas aí nessa fase final, né? Estarei ligado na transmissão de Marco Guarizo agora para torcer pro vôlei, Renata. Sim. Jogo dificílimo, né, contra o Praia, mas estaremos aqui na torcida, na audiência e também de olho, né, porque tem... o Peixe vai subir daqui a pouco. Tem Peixe aí em campo com possibilidade de acesso. O Brusque vai cair. E amanhã eu tô de volta para narrar o Guarani. Guarani com chances de permanência ainda, né, matematicamente ainda é possível, mas depende exclusivamente uma vitória amanhã contra a equipe do Amazonas. Ok, Fábio Chaime? Valeu, Júlio Nascimento. Até amanhã, então, no Valeu. CBN Esportes também. Muito obrigado. 8h42. Passando aqui para ver os ouvintes ainda. Muita gente mandando mensagem na bronca aqui com a gente. João Silva. Com a gente não, com a Ponte Preta, né? O João Silva. O João Silva fala: boa noite, amigos da CBN de Campinas. Aqui é o João Silva de Hortolândia. Uma feliz Série C para os irmãos e para nós, pontepretanos. Vamos sericiar, é o novo termo, sericiar. Sericiar, né? Sericiar juntos, jogando em Maringá e Londrina. Tá aqui o João Silva na bronca também. Infelizmente, a realidade tá batendo a porta, né, Carlão? Eu tô com você, Fábio. Eu acho que hoje, mais uma vez, né, vou ser repetitivo porque é a realidade, né? Pode até mudar, de repente, um cenário, mas a maneira como a Ponte perde hoje, a própria expulsão do Iago, né, mostra que não mobilizou, né? Um time que está em busca de um objetivo, um time que está fechado em torno um time que está focado em torno daquela situação, não comete os erros absurdos que cometeu hoje, principalmente na parte disciplinar. A parte técnica eu acho que já nem adianta mais a gente cobrar, sim. porque a Ponte é muito fraca, muito abaixo. Mas a parte disciplinar, porque eu acho que se a Ponte permanece com 11-11, poderia ter um outro desfecho. Mais uma vez, levando em consideração a fragilidade da Ponte, mas poderia ter uma outra situação, um outro caminho, né? Aí com a expulsão do Iago, ficou muito ruim, o Brigatti teve que mexer em quem não era pra mexer, Só né? parênteses, Carlão, lembrando que Iago Dias foi expulso com 12 minutos do segundo então. tempo, o jogo tava 1-1 ainda. O jogo 1-1, a Ponte naquele momento já havia desperdiçado oportunidades, então poderia ter um outro caminho, um outro Ele rumo, próprio né? desperdiçou uma oportunidade 1 minuto antes. E aí daqui a pouco ele foi expulso, o Brigatti teve que abrir mão do Elvis, né? Ou seja, aí desmantelou, ficou muito complicado. A Ponte 11 contra 11 já é um time cheio de problemas, cheio de complicações. E 10-11, mesmo com o Vila Nova desinteressado, ficou praticamente inviável. Então a derrota de hoje, ela mostra assim que o caminho da Ponte vai ser a Série C. Eu acho que também não é hora ainda da gente discursar. Eu acho que os resultados estão aí e mostram, né, a incompetência de todo mundo que está envolvido neste processo da Ponte. E não é de agora, né? A Ponte vem cavando este rebaixamento há algum tempo, em outras temporadas, em outras administrações, né? E eu acho que essa queda é a gota d'água para um momento de revolução na Ponte. Eu acho que a Ponte, se ela não tomar um caminho assim completamente diferente do caminho que ela está tomando, ela corre um risco seríssimo de algum tempo ela perder calendário nacional, porque a gente não vê perspectiva. Não é o momento agora, a gente precisa falar do jogo, precisa enumerar o porquê que a Ponte perdeu, mas eu acho que uma queda mostra realmente o que está acontecendo na Ponte Preta. Não precisa a gente aqui ficar fazendo discurso, os resultados estão aí e dificilmente a Ponte escapa. Hoje acho que foi o jogo foi muito sintomático de que a Ponte dificilmente fica na Série B do Brasileiro. Mas o gozado chamou atenção também, Carlão, como a Ponte entrou com uma postura diferente, agressiva, teve oportunidades no primeiro tempo. Fabião, é por isso até que o primeiro tempo ela começa bem, né? Ela até abre o placar. Parecia que tá com garra mesmo. Com garra, o Elvis mostrando, interessado. E a Ponte estava traçando um caminho positivo dentro da partida. Aí ela tomou o gol do Vila Nova, recuou demais, muitos erros, mas terminou o primeiro tempo empatado em 1-1. Ela volta para o segundo tempo, não com uma postura tão agressiva como do início do jogo, mas com uma postura aceitável, perdendo chances. O Iago perdeu uma chance, equilibrava as ações com o Vila Nova. Por isso que eu falo, talvez a expulsão do Iago
poderia arrumar a ponte, a não expulsão do Iago, o 11 contra 11, poderia arrumar a ponte para uma outra situação. Sem dúvida. Né? Mas a maneira como ele foi expulso, né? Uma maneira completamente destemperada, uma maneira mostrando que não está focado, que está longe do objetivo do clube neste momento, que é a permanência. Né? Então, por isso, eu acho essa desmobilização me faz acreditar que a ponte vai cair. Pela expulsão do Iago Dias, pela expulsão, pelo destempero do Matheus durante toda a temporada. Então são sintomas, são reflexos de um momento terrível que vive o clube Ponte Preta, né? Eu não gosto muito de ficar crucificando o jogador, embora hoje eles pediram, né? Alguns pediram para serem crucificados, mas eu acho que a Ponte hoje é todo um processo de insolvência, né? A começar desde a queda de 2000, há muito tempo, né? Há muito tempo, não é essa administração, é de outra. A Ponte vem construindo esse momento de queda, esse momento de fracasso, esse momento de falta de vitórias, de times horríveis há muito tempo, não é de agora não. E eu acho que a Série C é uma pá de cal, né? Assim, cara, a Série C é terrível. E é bem diferente de Série A2, Fabião, em que Série A2, até pela estrutura das nossas equipes, dá ainda para bater e voltar. Agora a Série C não, a Série C é muito complicado, equipes mais abastadas que a Ponte, que o próprio Guarani, equipes financeiramente mais organizadas. Então por isso é um caminho que a Ponte está entrando que não sei se vai ter volta. É complicado. Eu que cresci em São Paulo, sempre estive em São Paulo, mas acompanhando bastante Campinas. Meu avô morava aqui em Campinas também, eu sempre tive ligação também aqui com Campinas. Meu irmão veio morar mais cedo pra cá. Eu sempre acompanhei Ponte Preta, Guarani. Todo mundo sabe da minha torcida pelo Palmeiras, sou palmeirense. E muitas vezes eu vim aqui a Campinas ver jogos no Moisés Lucarelli, no Brinco de Ouro, quando ainda podia. E eram os jogos mais difíceis realmente de vir acompanhar aqui, porque a pressão, principalmente o Moisés Lucarelli, também o Brinco de Ouro, Palmeiras, no caso, por exemplo, sempre se dava mal no Brinco de Ouro, no Moisés Lucarelli também. Uma vez o Palmeiras tomou de 5-2 da Ponte Preta aqui. 5-1. Era muito complicado jogar, é que media forças exatamente com os times da capital, com os times de São Paulo. E ao longo do tempo, infelizmente, não sei se depois da Lei Pelé ou não, os times de Campinas acabaram pegando um espaço menor nessa relação, né? Eu acho que é todo um processo. Eu acho que lá atrás isso realmente pode ter atrapalhado o desenvolvimento das nossas equipes. Eu acho que agora, acho que não é nenhum problema generalizarmos, né? Colocarmos Ponte e Guarani no mesmo balaio para comentar. Mas a situação da Ponte eu acho que é até pior. O Guarani vai cair, mas a gente percebe um Guarani até caindo, mas de uma maneira um pouco mais organizada, menos atabalhoada que a Ponte. E a Ponte até pela maneira como ela é dirigida hoje, né? O sistema de direção da Ponte é um sistema muito complicado. Custa modernizar, né? O Júlio me perguntou durante a partida que a atual gestão da Ponte ela não é adepta à psicologia no esporte, coisa que faz parte hoje, sim, né? Profissional. Então né? São realmente algumas situações que mostram o porquê. Mais uma vez, eu acho que não é hora de ficar discursando, de ficar esbravejando, porque os resultados estão aí. Né, são rebaixamentos, né, derrotas terríveis, derrotas para equipes que estão abaixo na tabela. Como que a gente imagina uma Ponte Preta se sustentando na Série B, perdendo para todos os concorrentes, né, sendo fora ou sendo em casa? Então é difícil imaginar uma Ponte com forças para reagir. Então eu acho que para o torcedor é duro, é difícil, muita gente ainda tem um pouquinho de esperança, mas eu acho muito complicado. A derrota de hoje, ela mostrou realmente que o caminho da Ponte, a maneira como a derrota foi se desenvolvendo, eu acho que o caminho da Ponte vai ser a Série C do Campeonato Brasileiro e outra, né, para piorar. Com poucas perspectivas de melhora, né, de que bate e volta na Série C, não. É um momento muito difícil, um dos momentos mais complicados da história da Ponte. A Ponte já viveu tantas histórias absurdas, terríveis, né, de rebaixamentos, de times mambembes, né, e conseguiu ressurgir. Só que dessa vez eu acho que até pela estrutura que o futebol hoje está montado, né, o futebol brasileiro, eu acho muito difícil a Ponte, em caso de queda, ela conseguir ressurgir da maneira como ela está sendo gerida. Ô, Chaib. Pois não. Durante essa semana, quando a gente discutia a situação de Guarani e principalmente a situação da Ponte Preta, que acabou perdendo o jogo pro Vila de virada 2-1, e foi um cenário idêntico ao jogo com o Paysandu, a diferença é que foi em casa.
A Ponte abre o placar e perde de virada pro Paysandu na última rodada com o jogador expulso de forma infantil, que foi o Gabriel Risso, igual a expulsão do Iago Dias, que hoje também foi infantil. A do Matheus Silva foi para coroar a péssima atuação que ele teve. Então, e foi situação de jogo. Ponto. Mas a gente debatia, eu, Carlão, você, e o Carlão, a gente lembrou de uma frase que foi dita, porque a Ponte, o Carlão, vamos pegar aqui o 2017. A Ponte cai no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí começa o Campeonato Paulista, tem eleição na Ponte, eu tô falando de 17, tá? Não tô falando dessa aqui não. Série A, né? Série A, tô falando de 17. Teve uma eleição na Ponte, Abdala eleito. 17 quando a Ponte também é vice-campeão paulista. Né? Vice-campeão paulista. Aí 17, Abdala é eleito presidente da Ponte. Começa 2018, Campeonato Paulista, uma tragédia. Uma tragédia. A Ponte quase foi rebaixada. O Brigatti salvou. Contra o Ituano também, foi o jogo? Foi contra o Bragantino e depois a Ferroviária. Red Bull Brasil, né? O jogo da Ferroviária foi horrível. O do Bragantino foi um dos piores jogos que eu já trabalhei na minha vida. Aí começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Monta um time até que interessante, só que nada. Brigando ali na parte de baixo, vem Doriva, aí depois volta a Brigatti. Quem mais que passou pela Ponte nesse ano? Marcelo Oliveira, se não me engano. Marcelo foi mais pra 2020, quando ela montou aquele time até bom, né? Com o João Paulo, Chamusca. Marcelo Chamusca veio pra Ponte. Passou. E aí vem Gilson Kleina, que consegue 8 jogos, 8 resultados positivos entre empates e vitórias. Só um empate com o Fortaleza, né? E com o Avaí. E com o Avaí na última rodada. Em 9 jogos foram 7 vitórias e 2 empates, quase sobe. Mas foi algo assim que fora da curva. Começa 2019. A Ponte faz um campeonato paulista ok, classifica. Campeonato Brasileiro da Série B, Jorginho vem, não consegue colocar a Ponte. Eu acho que de todos esses anos foi o mais tranquilo, tá? Aí, problemas com a saída do Abdala depois. 2020 vem Sebastião Arcanjo, Tiãozinho, que assumiu após a renúncia do Abdala. 2020, uma situação trágica. Terrível. Trágica também. A pandemia aconteceu, a pandemia ela fez mal pra muita gente, foi péssima, só que a paralisação no futebol foi boa pra Ponte. Porque ela escapou do rebaixamento. Eu tô em 20, nós estamos em 24, né? Então vamos lá, me ajuda aí, Carlão. Vai. Aí vem Série B do Campeonato Brasileiro, com o Brigatti, um time bom depois de salvar o do rebaixamento do Paulista, só que tudo errado fora de campo. Um time que tinha Neto Moura, que hoje é um dos principais jogadores do Mirassol, que tinha Luiz Oyama, que foi defender Botafogo, que tinha Neto Zé Moura, Roberto hoje no Sport, João Paulo. Tinha um time ok pra brigar por acesso. Acho que foi o último time que gerou expectativa, né? Não teve. 2020. Aí vem 2021. Ano político na Ponte. Aí começa. Que o Ivan dá a famosa entrevista. E era aí que eu queria chegar. Acho que ninguém falou nada, ninguém ouviu o que o Ivan disse. Era nesse momento que eu queria chegar. Será que alguém ouviu o Ivan? Será que alguém lembra, né, do Ivan nesse salvamento da Ponte pra Série C em 2021, hein? Sim. 2021. Eu tenho aqui a frase da Ponte, do Ivan. Ele fala de todos os problemas que a Ponte enfrentou. Ele diz o seguinte, abre aspas, Ivan Quaresma, formado na base da... Nem tá aqui mais. Tá no Internacional, tá lá no machucado, Inter. Estou de passagem. Não sei se vou ficar o resto da minha carreira aqui, mas a torcida fica, o clube fica. Ele fala que o ano foi muito difícil, principalmente fora de campo. Ele dá os parabéns aos jogadores e que sirva de lição e de reflexão para o futuro. A Ponte, agora o pessoal de fora precisa se unir para fazer uma Ponte Preta mais forte. O recado foi dado, mas pelo visto, ninguém ouviu. Tá na hora da Ponte Preta se mexer assim com o Guarani também, pensar no futebol mais profissional. A gente tem exemplos claros e que estão subindo nesse momento, Mirassol e Novo Horizontino, times menores de tradição, que Ponte Preta e Guarani, que um dia já fizeram... Eu parei em 2020, tá? Porque se vem... aí é tudo igual, 20, aí vem terror. Ano passado ganhou no... Eu parei em 21, né? Aí vem 22, vem 23, enfim. A gente fala vem rebaixamento do Campeonato Paulista, lembra? Sim. Então... A gente fala tanto da classificação do Guarani, da pontuação do Guarani no primeiro turno. O Guarani fez 11 pontos apenas, por isso que está nessa situação tão complicada. Mas a Ponte Preta até agora, em 17 jogos do segundo turno da Série B, sabe quantos pontos fez, Carlão? Não. 12 pontos. Então, isso tudo que um paralelo, né? Isso que o Lupe falou e achei pontual, né, assertivo. Isso mostra também, até para esta administração,
que a culpa não é só deles, né? Porque eles acham que tudo que a gente critica é porque é culpa deles. Não, esse rebaixamento vem se construindo há algum tempo, vem lá de trás, passa por Vanderlei Pereira, passa por Abdala, passa por Tiãozinho. Essa entrevista do Ivan, o Lupe resgatou de 2020, né? 2021, no sábado, tumultuado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Aí vem essa gestão. E com todo respeito às pessoas que fazem parte, é uma gestão que também não tem nenhuma condição de administrar um clube do tamanho da Ponte Preta, com as dívidas que a Ponte Preta carrega de outras gestões. Sim. Né? É importante a gente bater nessa tecla para falar que a gente... mas vocês não sabem o tamanho do rombo que a gente pegou. Mas aí é um combo, né? Isso, só fazer um parênteses aqui, o pessoal tá bravo aqui, falando que a Ponte não caiu ainda, né? Lógico, a Ponte não caiu ainda. Mas se jogar o que jogou hoje, pode... Mas até pro torcedor, mesmo se não cair, e aí vai um recado pro torcedor, mesmo se não cair, a Ponte ela precisa tomar um rumo, né? Um rumo certeiro, porque dessa maneira, se ela não cair agora, ela cai no ano que vem. Esse rebaixamento, minha gente, o torcedor pontepretano, ele vem sendo construído. Né? Ano passado ela não caiu porque o goleiro ex-Santos lá tomou um frango no chute do Elcio, porque ela iria cair naquele ano. Então não caiu, eu sei que não caiu, mas o panorama é de queda, né? Então a gente aqui aos pouquinhos, né? Hoje tem pouco tempo, mas nós vamos discorrer aí, vamos falar muita coisa a respeito deste possível rebaixamento à Série C, que está sendo construído por 3, 4 administrações e chegou apenas essa administração para dar a pá de cal, né? Com relação à queda da Ponte. Vamos passar para o vôlei daqui a pouco, antes só posicionando o ouvinte aqui dos 3 times que estão lutando com a Ponte Preta e mais 2 estão lutando por essa última vaga. Para mim, Ituano já foi, 34 pontos ganhos, Brusque tem 33 também, hoje faz um jogo dificílimo contra o Paysandu, deve ser concretizada a queda do Brusque ainda hoje, e o Guarani, infelizmente, também nessa situação complicada. Mas desses 3 times que lutam por uma vaga, na minha opinião, Chapecoense, 41 pontos na 15ª posição, próxima rodada pega o Curitiba em casa, o mesmo Curitiba que hoje enfrenta o Santos, o Curitiba que não tem mais o que fazer na competição. O CRB sim tem parada complicada. Encara o Santos fora de casa. Título, provavelmente jogo do título do Santos, jogando fora de casa, e a Ponte Preta enfrentando outro time do G4, o Sport, que amanhã pode ser ultrapassado pelo Ceará e se ver fora do G4 da competição. Então a próxima rodada vai definir muita coisa. Se a Ponte Preta vencer, consegue dar uma aliviada, porque provavelmente o CRB não vai fazer 3 pontos contra o Santos, né, Carlão? Mas não sei, eu tô bem pessimista em relação à Ponte, a maneira como a Ponte perde hoje, pelo adversário que vai enfrentar. O Sport vem uma outra realidade aqui em Campinas, a gente percebe uma equipe sem força, com muitos problemas. Eu acho muito difícil, mas é futebol, né? De repente vai que encaixa um jogo aí, mas é pouco provável. A gente tem que jogar limpo com o torcedor. É pouco provável que a Ponte consiga escapar. Ô, Chay, pois não. Você sabe quem tá dando alegria no esporte aqui em Campinas? Eu sei, eu imagino, né? Você sabe quem, Chay? Não faz parte do futebol. Não faz parte do futebol. Mas tá indo bem. O Vôlei Renata... Por enquanto é só alegria, hein? Só alegria. 3 jogos e 3 vitórias. E daqui a pouco tem jogo, você sabe, né? 4ª rodada contra o Praia Clube às 9h30 da noite, lá no ginásio do Taquaral, aqui no ginásio do Taquaral. Aqui, né? E Marco Guarizo está lá marcando presença, vai narrar essa partida. Será que ele nos ouve, Marco Guarizo? Será? Ouço vocês sim, muito boa noite. E Guarizo? Você tem que salvar a noite do esporte campineiro, hein, Guarizo? Boa noite. Boa noite, Lupe, boa noite, Chaibe, todo mundo ligado na CBN. Pelo menos no vôlei não tem gente expulsa, né? Mas agora, derrota de virada pode acontecer, o que a gente espera que não aconteça, né? É um confronto entre 2 times que estão na parte de cima da tabela. Vôlei Renata, nesse momento, é o 3º colocado, porque no vôlei é o seguinte, né, Lupe? Não é toda vitória que vale 3 pontos, igual no futebol, Sim. né? A vitória por 3-0 ou 3-1 vale 3 pontos. Se for para o tie-break, a vitória vale 2 pontos e fica 1 ponto para o time que perdeu. E por ter um jogo no tie-break já na competição, o Vôlei Renata nesse momento é o 3º. Mas o Praia Clube de Uberlândia, que é um time, um dos imbatíveis do vôlei feminino, agora tem a categoria masculina também, com a base do time que disputou a Superliga do ano passado por Araguari. Tá ali nas primeiras colocações também, é o 4º colocado na tabela nesse momento. Então, a gente espera um jogo difícil aqui no ginásio do Taquaral daqui a pouco, mas claro, com o favoritismo do Vôlei Renata. Lupe, Pio, Chaibes, Pio, ó, o Pio tá ouvindo agora.
Valeu, Guarizo. É que eu perguntei pra ele se ia ter transmissão do YouTube aqui. Eu acabei de falar com o Rafael Pio. Estaremos no rádio. Aí. Daqui a pouco, em definitivo, aí com você conta essa história do vôlei, mas continuando falando de Ponte Preta, de Guarani aqui também. Amanhã também é uma situação complicada pro Bugre, né? A última respiração do Guarani aí, tentando sair da parte incômoda, né? Também. É difícil, pouco provável que isso aconteça, se não for amanhã, talvez na próxima rodada, né? Que o torcedor bugrino sabe, né? Que pode ficar bravo. Ficou muito complicado, né? Acho que o primeiro turno comprometeu demais a campanha do Bugre. As reposições em relação ao passado foram pessimamente feitas. O momento em que a diretoria precisou tomar algum partido, gerir alguma situação, foi tudo errado. Ou seja, também um conjunto de fatores aí que permitiu o Guarani chegar nesta situação tão ruim. Um clube que parecia estar num caminho de organização e agora deve disputar a Série C, o que atrapalha demais, principalmente a parte financeira. Tá certo, então. Amanhã a gente acompanha essa partida entre Guarani e Amazonas. Agradecendo a você que esteve com a gente aqui, ouvindo o jogo da Macaca. Ponte Preta perdendo de virada 2-1 para o Vila Nova. Agora você fica então com o Vôlei Renata contra o Praia Clube. Narração de Marco Guarizo, comentários de Renata Rondini. Agradecendo a você, Carlão de Freitas. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Antônio Lupe, valeu. Valeu, Chaibe, até a próxima. Agradecendo você que esteve com a gente, mandando mensagem na nossa audiência. 9h03, a gente passa então para Vôlei Renata e Praia Clube. Muito obrigado, um forte abraço, valeu! Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN.